Capítulo 501 Estilhaçar a terra dos celestiais. O vidente agitou as mangas e uma nuvem de 7 cores apareceu de vermelho. A nuvem envolveu Wang Lin e o levou em direção à seita principal. Wang Lin estava dentro da nuvem enquanto ela se movia no céu azul. A montanha e os rios sob seus pés passaram em um piscar de olhos. Após várias respirações de tempo, a nuvem de 7 cores passou pelas várias divisões da seita Destino Celestial e chegou fora da seita principal. O que apareceu antes de Wang Lin era um mundo ainda mais majestoso do que o reino celestial. 3 montanhas altas se estendiam acima das nuvens. A montanha no meio era branca como neve. Quando a luz do sol atingiu a montanha, ela criou um clarão ofuscante que fez com que qualquer um que olhasse para ela se sentisse tonto. Havia vegetação espalhada por toda a montanha, tornando-a ainda mais magnífica. Não havia estrada na montanha, era puramente branco como neve. Esta neve era Nine Ghost Snow, que não vai derreter por 10.000 anos. Seria impossível para um mortal chegar perto, porque se eles chegassem a 300 metros da neve, seus corpos congelariam completamente. Enquanto Wang Lin estava dentro da nuvem de 7 cores, ele podia sentir claramente a aura fria movendo-se para fora da nuvem. Além da montanha do meio, que era completamente branca, as outras 2 montanhas nas laterais eram pretas. Comparado com o branco puro da montanha no meio, esse tipo de preto emitia uma poderosa sensação de contraste. Um por um, os flocos de neve negros caíram nas 2 montanhas como se nunca fossem acabar. À distância, a cena diante dele não parecia real, era como se alguém tivesse usado o poder dos céus e da terra para desenhar uma montanha em preto e branco impressionante e uma pintura de rio. Enquanto Wang Lin dava uma olhada significativa na seita principal da seita Destino Celestial, seus olhos gradualmente se acalmaram com o choque inicial. O vidente agitou as mangas e a nuvem de 7 cores em torno deles desapareceu de repente. Depois que a nuvem desapareceu, a aura fria invadiu o corpo de Wang Lin. A expressão de Wang Lin permaneceu normal enquanto a energia espiritual celestial dentro de seu corpo se movia, criando uma tela de luz fora de seu corpo. A aura fria circulou em torno da tela de luz por um tempo antes de desaparecer. O vidente estava com a mão nas costas enquanto olhava para as 3 montanhas e perguntou: Wang Lin, o que você acha deste lugar? Wang Lin ponderou um pouco e disse lentamente: este lugar tem uma aura fria muito poderosa e é um ótimo lugar para cultivar qualquer coisa que requer energia fria e yin. O vidente sorriu levemente e disse: isso é tudo? Wang Lin abaixou a cabeça e disse respeitosamente: o discípulo não tem conhecimento suficiente para ver mais. O vidente balançou a cabeça. Então olhou para Wang Lin com um sorriso que não era um sorriso e disse: eu sempre decido qual feitiço proibido cada aluno aprenderá, mas se você pode ver através dos mistérios desta montanha, o professor quebrará as regras e permitirá que você escolha o feitiço que quiser. Wang Lin, você está tentado? Wang Lin ergueu a cabeça, olhou para o vidente com uma expressão gentil e disse: já que o mestre ordena, como o discípulo ousaria não seguir? Ele apontou para a montanha negra à esquerda com a mão direita e disse: esta montanha é completamente negra, até a neve que cai sobre ele é negra. No entanto, essa neve negra não é fria, então, quando comparada com a neve branca no meio, ela emite uma atmosfera estranha. A expressão da alvidente permaneceu normal quando ele sorriu e disse: oh! Prosseguir. Wang Lin apontou para a montanha direita e disse: esta montanha é ainda mais estranha, pois posso detectar nela um indício de vida. Embora quase tudo tenha vida, esta é a primeira vez que o discípulo sente a vida de uma montanha. A expressão do Alceir ainda estava calma quando ele sorriu e disse: isso é tudo? Se isso for tudo, você ainda não tem o direito de escolher um feitiço proibido do mestre. Wang Lin sorriu levemente enquanto balançava a cabeça e dizia: mestre, essas 2 montanhas são falsas. Depois que ele disse isso, uma pitada de choque apareceu nos olhos do Alveir. Ele deu outra olhada em Wang Lin antes de soltar uma risada. Ele acenou com as mangas e levou os 2 em direção à montanha do meio na velocidade da luz. A força mental desta criança está muito acima das outras. Ser capaz de encontrar pistas sobre meu feitiço no estágio intermediário da transformação da alma é muito raro. A expressão de Wang Lin era muito normal, mas seu coração estava tremendo. Quando ele viu as 3 montanhas, uma memória muito antiga do antigo Deus Tu se apareceu em sua mente. Essa foi a 9ª vez que Tu se refinou um tesouro. E foi a última vez que ele o fez. Este tesouro era um tridente.
Tu se procurou por uma quantidade infinita de materiais antes de finalmente terminar de refiná-los. Ele ficou muito satisfeito com o tesouro, mas ele apenas assumiu forma física, não tinha alma. Portanto, tu se pingou um pouco de seu sangue de Deus antigo sobre ele, jogou-o em direção a um grande planeta, e o tridente se transformou em 3 montanhas que perfuram o céu. Dessa forma, o tridente se tornaria uma montanha e, lentamente, formaria uma alma da montanha. Depois disso, ele foi embora. De acordo com o plano de Tussi, assim que ele terminasse de treinar sua técnica, ele voltaria para pegar o tesouro. Naquela época, a montanha deveria ter se formado e ele teria um tesouro de primeira qualidade. As 3 montanhas criadas pelo tridente eram quase exatamente as mesmas que as 3 montanhas para as quais Wang Lin estava olhando agora. Mas ele imediatamente descartou a ideia de que se tratava do tridente, porque era de fato como ele disse antes. 2 das montanhas eram falsas. No entanto, o cultivo do alvo era celestial. Se ele o escondesse, seria impossível para mim ver através dele no meu nível de cultivo atual. Wang Lin clareou sua mente quando eles chegaram ao pé da montanha. Wang Lin, o mestre vai esperar por você lá em cima. Você não pode usar o teletransporte, e quanto mais rápido você chegar lá, melhor será a recompensa. Não será difícil para você com seu cultivo percorrer 100 passos. Mas os 100 passos no topo dependerão de sua fortuna. Os 100 degraus no topo são o que o mestre chama de terra, despedaçada dos celestiais. O vidente se virou, deu um passo e desapareceu sem deixar rastros diante de Wang Lin. Wang Lin ergueu a cabeça para olhar o pico da montanha branca. Havia uma quantidade interminável de neve branca caindo. Se alguém olhasse para cima por muito tempo, eles sentiriam a ilusão de que incontáveis espadas afiadas e brancas estavam caindo. Depois de retirar seu olhar, Wang Lin não subiu imediatamente a montanha, mas sentou-se para cultivar. Depois de um pedaço de incenso de tempo, ele abriu os olhos. Seus olhos estavam completamente calmos. Ele então se levantou e começou a caminhar até o pico, passo a passo. O vento frio ivou e a neve o congelou até os ossos. Enquanto Wang Lin caminhava, a aura fria ficava ainda mais forte, e o vento frio soprava ruidosamente e continuava a soprar em Wang Lin. Não haveria pegadas quando alguém pisasse na neve branca. A montanha inteira era como um cristal branco gigante. Se o mortal tivesse um tesouro para protegê-los do frio, eles não teriam como continuar, porque não havia lugar para eles se firmarem. Mas para Wang Lin, seus pés nunca tocaram a montanha. Ele flutuou 7 centímetros acima da superfície da montanha, enquanto trabalhava para subir. Não era impossível usar o teletransporte aqui, mas se o Alvide disse que era um teste, usar o teletransporte significaria que ele falhou no teste. É por isso que Wang Lin não se teletransportou, mas calmamente subiu a montanha passo a passo. O uivo do vento frio encheu seus ouvidos, e a neve brilhante e branca brilhava diante dele. Fora de seu corpo estava a aura fria que continuava tentando invadi-lo, e abaixo de seus pés havia uma superfície gelada que alguém escorregaria no momento em que pousasse sobre ela. No entanto, esse tipo de teste não era algo que Wang Lin não pudesse suportar. De volta à terra do Deus antigo, ele passou por muitos lugares como este. O tempo passou lentamente. À medida que ele se aproximava do topo, a aura fria ficou ainda mais forte e a luz ao redor do corpo de Wang Lin ficou ainda mais brilhante. Quando ele estava a 100 passos do topo, ele parou e não continuou a avançar. Ele soltou um suspiro profundo e, no momento em que o soltou, houve uma série de sons crepitantes. A respiração estava congelada em pedaços de gelo a 7 centímetros de sua boca e emitia um som crepitante e crocante. Ao mesmo tempo, a aura fria invadiu sua boca e nariz. A aura só desapareceu lentamente com a ajuda da energia espiritual celestial dentro de seu corpo. Wang Lin ergueu a cabeça. A 100 passos de distância, no pico da montanha, havia uma torre coberta de neve. A torre estava emitindo uma luz de 7 cores e parecia muito bonita. Terra despedaçada dos celestiais. Os olhos de Wang Lin ficaram frios. Depois de refletir um pouco, ele desceu. Pela primeira vez, desde que ele chegou, seus 2 pés pisaram na montanha. No momento em que seus 2 pés tocaram a montanha, ele sentiu como se não houvesse atrito algum. Os olhos de Wang Lin ficaram frios quando ele bufou e seu pé direito deu um passo normal para frente. Mas com um estrondo, o pé direito de Wang Lin bateu uma polegada no chão e criou uma base sólida. Nesse exato momento, uma aura inimaginavelmente fria veio do solo.
Essa aura fria era várias vezes mais fria do que ele havia experimentado antes. A aura entrou em seu corpo pelo pé e correu em direção ao peito pelas veias. Mas, no momento em que a aura fria se movia pelo corpo de Wang Lin, uma sensação divina subitamente veio da alma original de Wang Lin. Quando essa sensação divina varreu seu corpo, a aura fria estranhamente se acalmou e voltou com o pé direito para retornar à montanha. Esta aura fria não é mais fria do que meu coração. Se não pode congelar meu coração, como pode congelar minha alma, meu corpo? Isso é uma piada. Wang Lin zombou enquanto dava outro passo. A frieza em seu rosto se tornou a coisa mais fria da montanha. O vento frio desapareceu 3 centímetros de distância dele, e a neve fria desapareceu 3 centímetros do topo de sua cabeça. Wang Lin gravou seu pé na montanha passo a passo enquanto caminhava diretamente para o pico. Copyright-novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 502, Domínio entra no corpo. Capítulo 502, Domínio entra no corpo. A correnteza foi capaz de fazer isso não porque seu cultivo era forte o suficiente para suprimir o frio aqui, mas por causa da frieza em seu coração. A frieza em seu coração não derreteu e, portanto, deu-lhe uma vontade inflexível. Esse era o estado de pureza da mente. Meu coração está frio, então nenhum QLD no mundo pode me deter nem por meio segundo. O olhar de Wang Lin era frio e a aura que ele exalava era fria. Agora ele não se sentia mais humano, mas exalava a aura de gelo primordial que nunca derrete. No topo da torre, no pico da montanha, o alvidente estava sentado lá, olhando para Wang Lin enquanto ele caminhava passo a passo em direção ao pico. Seus olhos brilharam intensamente enquanto ele encarava Wang Lin e estava perdido em seus pensamentos. Originalmente, o Alver apenas pensou que Wang Lin daria 10 passos para a terra, despedaçada dos celestiais antes de parar. 10 passos eram o limite de um cultivador de transformação da alma em estágio intermediário. Se Wang Lin pudesse fazer isso, ele convocaria Wang Lin para a torre para lhe ensinar um feitiço proibido. Mas agora mesmo Wang Lin já tinha dado 21 passos, e esse era o limite de um cultivador de transformação da alma. Somente com a energia espiritual celestial de um cultivador ascendente alguém poderia dar o 22º passo e não ter sua alma de origem congelada. Mesmo com a força mental do alvidente, ele não pôde deixar de sentir um choque em seu coração. Pureza de espírito. Esta criança está purificando sua mente aqui. Cultivo celestial, cultivo da verdade e cultivo da alma. Parece que esta criança ganhou alguma iluminação. Seu coração está frio, então, não importa o quão frio algo esteja, isso não pode afetar seu coração. Usando esse estado, ele conseguiu dar 21 passos. Wang Lin, o mestre subestimou você. Se você cultivar por mais de 10.000 anos, eu me pergunto se você pode alcançar os 3 reinos do Nirvana. Wang Lin parou após dar o 21º passo. Seu corpo inteiro estava frio como gelo. Meu domínio é um fragmento da compreensão da vida e da morte sob a reencarnação. O Dao da reencarnação é um dos Daos mais implacáveis que existem. Atrás de Wang Lin, o céu mudou de cor e a neve que caía atrás dele começou a se agitar. Então, um pergaminho gigante apareceu de repente atrás dele. Rios e montanhas apareceram no pergaminho, no entanto, não havia cores, apenas preto e branco. Wang Lin respirou fundo, pisou fundo e deu o 22º passo. Com este passo, a montanha inteira estremeceu e o gelo abaixo dele rachou. Isso mostrou exatamente o quão forte era esse passo. Os olhos do Alver lançaram um brilho dourado enquanto ele estava dentro da torre. Naquela época, Sun Yun era capaz de dar 26 passos com o cultivo de transformação da alma em estágio avançado. Wang Lin, quantos passos você consegue dar? Wang Lin ergueu subitamente a cabeça e olhou para a torre no pico da montanha. Depois de refletir um pouco, ele ergueu o pé e deu outro passo. Desta vez ele não deu apenas um passo, ele deu 2 passos, 3 passos, 4 passos, 5 passos. No primeiro degrau, Wang Lin ergueu a cabeça e seus olhos ficaram frios. No segundo degrau, seu corpo inteiro estava frio como gelo. No terceiro passo, o pergaminho A Vida e a Morte, atrás dele, de repente encolheu e flutuou acima de sua cabeça. No quarto degrau, Wang Lin encheu-se de energia enquanto a frieza em seu coração enchia seu corpo. Essa frieza fundiu-se com seu domínio para criar uma força misteriosa, e com ela ele deu o 5º passo. Após este 5º passo, o olhar de Wang Lin era como um raio ao olhar para a torre no pico da montanha. Ele deu 5 passos,
seguidos, e cada passo que dava causava um eco de sons estrondosos vindos da montanha. Depois de dar 5 passos, inúmeras rachaduras apareceram ao redor de Wang Lin. No entanto, em vez de entrar em colapso, eles começaram a se recuperar misteriosamente. 27 passos. O pergaminho de vida e morte flutuando acima de Wang Lin passou de 3 polegadas acima de sua cabeça para entrar em sua cabeça e se fundir completamente com sua alma de origem. Nesse momento, uma aura chocante de repente saiu do corpo de Wang Lin. Seu longo cabelo se movia sem qualquer vento, e a neve ao redor dele começou a girar enquanto era empurrada para longe dele. Domínio. É algo que a pessoa compreende quando atinge o estágio de formação da alma e, então, ganha compreensão sobre os 3 estágios do estágio de formação da alma antes que possa assumir a forma física. A essa altura, a pessoa só precisa de cultivo e jades celestiais suficientes para refinar o corpo de um corpo mortal para um corpo celestial. Então, depois que a alma de origem se funde completamente com seu corpo, eles podem alcançar o estágio de transformação da alma. O domínio de uma pessoa se tornará uma existência completamente corpórea quando compreenderem o estágio de transformação da alma. No entanto, esse processo não acontece instantaneamente, mas gradualmente ao longo do tempo. O domínio de vida e morte de Wang Lin era um domínio muito raro e era muito difícil torná-lo corpóreo. Até agora, Wang Lin tinha apenas uma vaga compreensão de como torná-lo corpóreo, ele ainda não havia entendido os pontos-chave. Se ele continuasse assim, sua chance de alcançar o estágio ascendente seria pequena. Mas hoje, na terra despedaçada dos celestiais, seu domínio e sua pureza de mente se fundiram, permitindo-lhe dar mais 5 passos de seu limite original de 22 passos. Esses 5 passos foram passos na estrada de Dao cheios da determinação de não olhar para trás. Se ele não desse um passo, estaria tudo bem, mas se ele desse, então ele teria que superar aqueles antes dele. Usando esse momento, Wang Lin foi capaz de dar um passo importante para tornar seu domínio corpóreo. Embora esse passo não tenha aumentado muito sua compreensão de seu domínio ou aumentado muito seu cultivo, ele pavimentou uma estrada muito importante para alcançar o estágio ascendente. O domínio entra no corpo. Na torre, o Alver respirou fundo e disse: esta criança tem esperança de alcançar o estágio ascendente dentro de 100 anos. 27 passos. Wang Lin ponderou. Ele podia sentir que 27 passos eram o limite. Na verdade, no 25º passo, seu Dao e domínio atingiram o limite atual, mas devido ao seu domínio entrar em seu corpo e iluminação que obteve, ele foi capaz de dar mais alguns passos para atingir o total de 27 passos. Wang Lin sabia que não era capaz de dar o 28º passo. Se ele desse esse passo, todo o seu cultivo desapareceria e até mesmo sua alma original se despedaçaria. Exatamente neste momento, a luz de 7 cores no topo da torre começou a brilhar intensamente e se transformou em 7 halos de luz que cercaram toda a montanha. Naquele instante, toda a frieza que cercava a montanha de repente desapareceu. O gelo, antes de Wang Lin, começou a brilhar com uma luz de 7 cores, e um arco-íris de 7 cores voou do chão à sua frente. Venha me ver. A voz do Alver veio da torre no pico, e estava cheia de majestade. A expressão de Wang Lin estava calma quando ele respirou fundo e ajustou seu cultivo um pouco antes de pisar no arco-íris. Com um passo, ele pisou no arco-íris, e com o segundo passo, ele cruzou os 70 degraus restantes para chegar ao pé da torre. Esta era uma torre de aparência muito comum. Nesse momento, raios de luz de 7 cores se reuniram ao pé da torre e formaram o Alver. O ancestral de minha seita Destino Celestial não é um cultivador, mas este feitiço Destino Celestial. A única coisa que procuro é o destino dos céus. Feitiços de destino podem ser criados pelos seus e por humanos, mas não importa o que aconteça, o destino é a chave. Acabei de passar pelo planeta Suzaku quando você estava compreendendo seu domínio. Eu vi você seguindo seu domínio até sua origem, e fui tentado por meu amor ao talento a aceitá-lo como um discípulo. Isso significa que havia destino entre nós. O destino do mestre e discípulo. Eu, o vidente, segui o destino dos céus minha vida inteira, e, portanto, aceitei você como meu discípulo. Nesse ponto, o alvidente fez uma pausa e olhou para Wang Lin. A expressão de Wang Lin era respeitosa, ele apenas ficou lá e permaneceu em silêncio. Você dar 27 passos estava fora das minhas expectativas, você não me decepcionou. O vidente retirou o olhar, ergueu a mão e agarrou o ar.
Com um som rasgado ecoando na área, o céu foi dividido ao meio, por aquele aperto casual, criando uma enorme fenda. Uma luz de 7 cores saiu da fenda e cobriu toda a seita. No momento, a seita principal e as 3 montanhas estavam cobertas por essa luz de 7 cores. Ao mesmo tempo, cada uma das 7 divisões lançou um halo colorido combinando com sua divisão. Neste momento, uma parte do planeta Tian estava coberta por esta luz de 7 cores. Na fonte, de toda essa luz de 7 cores, a fenda, o Alver exudou uma aura de 7 cores e sorriu. Durante toda a minha vida, amei mais as 7 cores. Se você adicionar o preto e branco das 3 montanhas aqui, as 9 cores juntas são a cena mais bonita do mundo. Com isso, a expressão do Alver tornou-se séria. Neste momento, toda a gentileza de antes se foi e foi substituída por majestade. Ele olhou para Wang Lin e gritou, Wang Lin, ajoelhe-se. Sem dizer uma palavra, Wang Lin ajoelhou-se e rapidamente ergueu a cabeça para olhar para o vidente. A mão direita do Alver apontou para Wang Lin e ele gritou, hoje eu, o Alvid, aceito Wang Lin como o 7º discípulo da divisão púrpura sob as 9 cores. Wang Lin, você está disposto a se tornar meu discípulo, seguir as regras da seita, não trair a seita destino celestial, focar no cultivo, percorrer o caminho do grande Dao e completar seu Dao? Você me responde. Os olhos de Wang Lin ficaram sérios. Ele revelou um olhar determinado e disse, enquanto o mestre não me trair, eu não trairei o mestre. Enquanto a seita destino celestial não me trair, eu não trairei a seita destino celestial. Esta é a minha promessa, Wang Lin. Os olhos do Alver se estreitaram e ele olhou cuidadosamente para Wang Lin antes de assentir lentamente. Sua mão esquerda se estendeu em direção à fenda e o céu inteiro estremeceu de repente. Um altar gigante de 7 cores desceu lentamente do céu. Este altar era muito grande. Quando apenas um pedaço desceu, houve uma série de sons crepitantes. Era como se o solo não pudesse suportar seu peso. Havia incontáveis placas de madeira de 7 cores no altar. Neste momento, com o aceno da mão esquerda do Alver, uma placa de madeira voou e pousou em sua palma. A unha do Alceir era como uma faca quando ele rapidamente esculpiu algo no tablete. Planeta Tianyun, primeiro ano de Yunlu, Wang Lin foi aceito como o 7º discípulo da divisão púrpura. Com isso, o Alver jogou o tablete então ele queimou em chamas roxas. Ele voou de volta em um raio de luz roxa de volta ao altar. Agora vou te ensinar uma técnica proibida. Que tipo você quer aprender? Copyright-novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 503, mais um capítulo 503, mais um quando a pergunta do Alvid pousou em seus ouvidos, Wang Lin ponderou. Todos os feitiços proibidos são derivados de feitiços celestiais, então há grandes diferenças de poder entre cada feitiço proibido. Alguns feitiços proibidos são derivados de feitiços celestiais de qualidade média. Esses feitiços são muito mais poderosos do que os feitiços proibidos derivados de feitiços celestiais de baixa qualidade. Na verdade, seu poder pode não ser muito mais fraco do que um verdadeiro feitiço celestial de baixa qualidade. Além disso, se houver feitiços derivados de feitiços celestiais de alta qualidade, eles não serão mais fracos do que os feitiços celestiais de baixa qualidade, eles podem ser ainda mais fortes. No final, o poder de um feitiço proibido depende da qualidade do feitiço celestial do qual é derivado. Wang Lin não tinha poucos feitiços ofensivos. Sejam os 3 feitiços mortais de Situna ou a carruagem de guerra com o primeiro selo liberado, todos eles eram métodos de ataque. Além dessas, ele ainda tinha a espada celestial e a lâmina de meia-lua. A lâmina de meia-lua pode ser apenas um dos tesouros mais importantes de Wang Lin. Quanto aos feitiços de fuga, com a restrição de teletransporte, ele não estava preocupado. Embora demore um pouco para o usar, uma vez usado, seu poder é extraordinário. Quando ele está no espaço, ele tem a bússola do dragão de prata, então sua velocidade lá não é mais lenta do que a de qualquer outra pessoa. No entanto, tudo isso se compara aos cultivadores de nível ascendente. O poder que alguém obtém quando seu cultivo passa do estágio ascendente e atinge os 2 estágios Yin e Yang, ou após os 3 estágios do Nirvana, não é algo que Wang Lin possa imaginar, agora. O Alvid não interrompeu a linha de pensamento de Wang Lin. Ele silenciosamente olhou para longe, sem qualquer sinal de impaciência. Essa foi a primeira escolha de Wang Lin. O Alver queria ver que tipo de feitiço essa criança escolheria.
Pouco depois, Wang Lin ergueu a cabeça para olhar para o vidente e disse lentamente: o discípulo quer aprender um feitiço de sobrevivência. Sobrevivência? O vidente olhou para Wang Lin e sorriu. Como você quer sobreviver? A voz de Wang Lin estava calma enquanto ele dizia lentamente: enquanto houver um indício de vida, eu seria capaz de sobreviver e continuar minha busca pelo Grendel. O vidente sorriu levemente enquanto balançava a cabeça e dizia: mestre, não tem um feitiço como esse. Wang Lin ponderou e não falou. O vidente ponderou um pouco antes de dizer: esqueça. Pedir que você escolha é deixar sua própria fortuna fazer o trabalho, mas eu pedir a você é um erro do seu mestre. Seu destino não pode ser encontrado com uma pergunta, vai depender de sua própria fortuna. Agora o mestre abrirá a porta para 3.600 feitiços proibidos. Você pode escolher um sozinho. Com isso, o alvidente ergueu a mão direita e apontou para Wang Lin em uma velocidade inimaginável. Wang Lin só viu uma porta de 7 cores se abrir quando o dedo do alvidente apontou para ele, então seu corpo voou em direção à porta sem seu consentimento. Ele gradualmente passou pela porta. O que apareceu antes de Wang Lin foi um mundo de 7 cores. Este lugar era ilimitado, mas havia 3.600 alvidentes idênticos aqui. Eles estavam sentados em posição de lótus, cultivando ou lutando. Os 3.600 alvidentes estavam espalhados por este mundo e cultivando seus próprios feitiços. Cada feitiço era diferente. Wang Lin ficou parado em silêncio, observando todos os diferentes videntes. À primeira vista, Wang Lin viu um alvidente parado à distância. As mãos deste Alseir formaram selos e moveram-se de maneira imprevisível. Raios de metal de energia espiritual celestial surgiram de sua mão. A energia celestial de metal formou um vórtice gigante. Uma curva, 2 curvas, logo alcançou 9 curvas facilmente. Nesse momento, uma força que chocou o coração de Wang Lin saiu lentamente do vórtice. Esse poder era muito forte. Tática de refino celestial de 9 ciclos. Wang Lin olhou para ele um pouco antes de olhar para o próximo. Ele viu outro alvidente sentado em posição de lótus a 300 pés de distância. Seus olhos não estavam fechados, eles estavam liberando uma luz brilhante. Fios de gás preto flutuavam para fora de seu corpo e se acumulavam acima de sua cabeça. Mais e mais gás negro se acumulou acima de sua cabeça até que uma nuvem negra se formou. A nuvem negra de repente começou a se agitar como louca e então, imediatamente desceu de cima e cercou aquele vidente. Houve sons de assobios vindos da nuvem negra antes de repentinamente se mover e desaparecer na distância em um piscar de olhos. Feitiço proibido, corpo demoníaco imortal. Os olhos de Wang Lin brilharam. O tempo passou lentamente. Wang Lin não está com pressa enquanto verifica todos os 3.600 feitiços proibidos um por um. À distância, havia um alvidente vestido de branco cujos olhos estavam liberando uma luz misteriosa. Ele ergueu a mão direita e lançou um brilho de 7 cores. Seus olhos brilharam roxos e, em seguida, o roxo da luz em sua mão voou para fora e desapareceu no vazio. Uma onda de choque ecoou em seu coração enquanto Wang Lin silenciosamente assistia à cena diante dele. Ele não sabia há quanto tempo estava aqui, e dos 3.600 feitiços, ele tinha visto a maioria deles. No entanto, de todos eles, apenas este o havia chocado a este ponto. Este feitiço era muito poderoso. Mas esse não era o ponto principal. O ponto principal era que esse feitiço era baseado na luz de 7 cores. Deve-se dizer que o alvedor gostou mais da luz de 7 cores, então um feitiço baseado nela não poderia ser fraco. Wang Lin olhou por muito tempo antes de se virar e nunca mais olhar para ele. Em uma parte muito imperceptível deste mundo de 7 cores, havia uma área ampla e vazia com apenas um alvidente de manto cinza sentado lá. Não havia nenhum sinal de qualquer flutuação de energia espiritual celestial. Ele apenas ficou sentado cultivando com os olhos fechados. Wang Lin deu apenas uma olhada ao passar por ele e, em seguida, saltou sobre esta área. Porém, assim que ele saltou, ele parou repentinamente, se virou e inspecionou cuidadosamente este alvidente que estava se cultivando. Cinza. O que tudo vê gosta das 7 cores, e as 9 cores são o ápice, então de onde veio o cinza? Os olhos de Wang Lin revelaram uma luz misteriosa. Quanto mais ele olhava, mais brilhantes seus olhos se tornavam. Embora este alvidente fosse exatamente igual a todos os outros, Wang Lin foi capaz de dizer à primeira vista que este parecia um pouco mais jovem. Um jovem vidente.
Os olhos de Wang Lin brilharam. Ele se sentou em posição de lótus e então olhou para o vidente de túnica cinza. Ele ficou sentado ali por vários dias. Durante esses vários dias, o alvidente de manto cinza não se moveu. Era como se o tempo tivesse parado. Time passou lentamente. Wang Lin ainda estava sentado em silêncio lá, mas ele ainda não tinha visto o alve se mover 1 centímetro. Estranho. Wang Lin revelou uma expressão pensativa ao levantar a mão direita e movê-la muito rapidamente, criando imagens residuais. Logo, uma restrição ilusória apareceu em sua mão e se transformou em um selo negro. Ele acertou o selo. Então ele rapidamente voou para o alvidente de manto cinza, que ainda estava sentado silenciosamente lá. Esta foi a primeira vez que ele atacou desde que chegou aqui. A restrição voou pelo ar e atingiu o alvidente de manto cinza. O alvide não se moveu e desapareceu junto com a restrição. Wang Lin ficou surpreso. Ele espalhou seu sentido divino para verificar cuidadosamente a área circundante, mas não encontrou nenhum vestígio do vidente de túnica cinza. Estranho. Wang Lin franziu a testa. Ele ponderou um pouco antes de espalhar seu senso divino e pesquisar este mundo de 7 cores na velocidade da luz. Um tempo desconhecido se passou. Neste dia, enquanto Wang Lin estava voando, sua expressão mudou repentinamente e ele se virou para a esquerda sem qualquer hesitação. Não muito depois, Wang Lin parou e viu um alvidente sentado em posição de lótus 300 metros à sua frente. Ele estava vestindo uma túnica cinza. Aquele era o estranho vidente de túnica cinza que Wang Lin estava procurando nos últimos dias. Wang Lin voou e rapidamente parou a 30 metros à sua frente. Ele ponderou um pouco antes de dar um tapa em sua bolsa de contenção. A espada celestial apareceu em sua mão. Os olhos de Wang Lin se iluminaram e, sem dizer uma palavra, ele brandiu a espada. Um raio de energia de espada disparou, e a lâmina de meia-lua o seguiu. A velocidade da lâmina de meia-lua era inimaginável. Em um piscar de olhos, a lâmina de meia-lua perfurou o peito do vidente de manto cinza. No entanto, isso não fez mal a ele. Era como se sua existência fosse apenas uma ilusão. A energia da espada que se seguiu logo depois também passou diretamente pelo vidente de manto cinza e voou para longe. J. Austin neste momento, matando intenção veio do cinza vestida a alceia. Essa intenção de matar era muito poderosa, era quase monstruoso o suficiente para atingir os céus. Em quase um piscar de olhos, a intenção de matar encheu a área circundante e rapidamente se espalhou. Ao longe, todos os outros alvidentes que estavam praticando seus feitiços pararam e olharam nesta direção com luzes misteriosas em seus olhos. Neste momento, neste mundo de 7 cores, todos os videntes sentiram a mudança que aconteceu aqui. Os outros alvidentes imediatamente voaram para cá e, em um piscar de olhos, todos eles chegaram a 5.000 quilômetros do alvidente de manto cinza, selo. Um grito veio de todos os alvidentes em um raio de 5.000 quilômetros. Um poder inimaginável e misterioso apareceu de repente. Ele desceu dos céus como uma rede gigante e rapidamente correu em direção ao vidente de manto cinza para selá-lo. O vidente de túnica cinza revelou um sorriso de escárnio quando ergueu a cabeça e disse apenas uma palavra: fuja. Com uma palavra, o céu mudou de cor e a rede gigante se despedaçou. Uma inimaginável intenção de matar rapidamente varreu 5.000 quilômetros. Todos os alvidentes em um raio de 5.000 quilômetros foram rapidamente forçados a recuar. Logo, eles recuaram dezenas de milhares de quilômetros. Neste momento, apenas alguns alvidentes permaneceram a 5.000 quilômetros do alvidente de manto cinza. Esses alvidentes eram os que possuíam poderosos feitiços proibidos. Sob o ataque dessa intenção assassina, Wang Lin ficou imediatamente encharcado de suor frio. A intenção de matar era inúmeras vezes mais forte do que a de seu corpo original. Era como comparar a lua brilhante a um vagalume. Eles simplesmente não eram comparáveis. Antes, Wang Lin acreditava que a intenção de matar de seu corpo original era a mais forte, mas agora esse vidente de túnica cinza era o que tinha a intenção de matar mais poderosa que já vira. No entanto, não foi isso que mais chocou Wang Lin. O que mais o chocou foi que, quando todos os outros alvidentes correram, ele sentiu claramente com seu senso divino que todos os 3.600 alvidentes haviam chegado. Os olhos de Wang Lin de repente se fixaram no alvidente de rosto frio. Ele foi o 3.601. A1 extra. Wang Lin respirou fundo. Copyright Novelfull.com. Todos os direitos reservados.
Capítulo 504 Arte do Massacre Celestial. Capítulo 504 Arte do Massacre Celestial. Exatamente neste momento, o alvidente de manto cinza repentinamente abriu os olhos. Esta foi a primeira vez que ele abriu os olhos. Ele tinha um par de olhos cinzentos. Ele olhou para Wang Lin, mas não disse uma palavra. No entanto, quando este olhar caiu sobre ele, Wang Lin sentiu sua alma de origem tremer e seus ouvidos se encheram de um trovão estrondoso. Não me incomode. A alma de origem de Wang Lin estremeceu violentamente e ele perdeu a consciência de seu entorno. Quando ele recuperou seus sentidos, o alvidente de manto cinza havia desaparecido sem deixar vestígios. Estranho. A expressão de Wang Lin escureceu e ele silenciosamente ponderou um pouco. Então ele espalhou seu sentido divino e começou a pesquisar novamente. Ele desistiu de verificar todos os alvidentes restantes por seus feitiços e começou a procurar por este estranho alvidente de manto cinza. O tempo passou lentamente. Wang Lin procurou com todas as suas forças e foi capaz de encontrar o vidente de túnica cinza mais uma vez. Cada vez que ele tentava, nenhum de seus ataques tinha efeito, e o alvidente de manto cinza desaparecia sem deixar vestígios. Não importava o quanto tentasse, ele não conseguia descobrir como o vidente de túnica cinza desapareceu. Até a sexta vez. Para ser exato, a sexta vez não foi Wang Lin quem encontrou o vidente de manto cinza, mas o vidente de manto cinza encontrou Wang Lin. Nesse dia, Wang Lin já havia desistido de pesquisar e decidiu aprender aquele feitiço de 7 cores. Esse feitiço foi o que ele considerou o melhor feitiço aqui. Ele silenciosamente parou diante do alvidente que demonstrou o feitiço de 7 cores. Assim que ele soltou um suspiro e estava prestes a decidir, uma voz entrou em seus ouvidos como uma brisa fria. Você é o discípulo de Alver. Wang Lin se assustou, ao se virar lentamente para olhar para trás. O alvidente de manto cinza apareceu como um fantasma a 3 metros atrás dele. Ao mesmo tempo, o alvidente que estava praticando o feitiço de 7 cores parou de exibir o feitiço e ergueu a cabeça para olhar para o alvedor da cama cinza Ru. O vidente de túnica cinza olhou furioso para o outro vidente, fazendo com que o outro vidente recuasse e desaparecesse na distância como se temesse o vidente de túnica cinza. Wang Lin acenou com a cabeça e disse, sim, estou. Por que você está aqui? A voz da alvidente vestida de verde ainda estava fria. Wang Lin disse calmamente, para escolher um feitiço proibido. Feitiço proibido. O vidente de túnica cinza revelou um olhar de desdém, então olhou para Wang Lin e disse, é muito raro ele deixar alguém entrar nela. Receio que tenha sido para mim. Os olhos de Wang Lin brilharam e ele perguntou, Senhor é? O vidente de túnica cinza não respondeu à pergunta de Wang Lin, mas examinou Wang Lin cuidadosamente e disse calmamente, mostre seu domínio. Wang Lin franziu a testa, mas então imediatamente relaxou e trouxe à tona seu domínio de vida e morte. Pouco depois, o domínio se transformou em luz preta e branca acima de sua cabeça e, de repente, se fundiu para formar o pergaminho de vida e morte. Os olhos do vidente de túnica cinza se iluminaram, então ele acenou com a cabeça e disse, ataque-me. Sem dizer uma palavra, Wang Lin ergueu a mão e o pergaminho de vida e morte apareceu de repente em suas mãos. Então ele o abriu de repente. A corrente dele era como o céu, controlando o domínio da vida e da morte. Ele olhou para o todo vidente de roupão cinza e disse, vida e morte, reencarnação. Com isso, fios de gás cinza saíram da montanha e do rio em preto e branco pintando o pergaminho de vida e morte. Os fios de gás cinza eram como dragões ferozes enquanto avançavam em direção ao vidente de manto cinza. Os olhos do alvidente de túnica cinza revelaram um brilho cinza que atravessou o espaço e pousou nos olhos de Wang Lin. Quanto ao gás cinza que estava atacando o vidente de túnica cinza como dragões ferozes, ele silenciosamente desabou diante dele. Domínio da vida e da morte. O vidente de túnica cinza olhou para Wang Lin e disse, o motivo do vidente para deixá-lo vir aqui é provavelmente para você pegar minha arte do massacre celestial. Ele provavelmente queria ver se você estava fadado a aprender esse feitiço. A arte do massacre celestial não é um feitiço celestial, é imitado de um feitiço celestial de classificação desconhecida. Essa tática celestial é uma combinação muito boa para o seu domínio de vida e morte. No entanto, para você aprender minha arte do massacre celestial, você tem que me recomendar uma coisa. A expressão de Wang Lin estava calma quando ele disse, fale. Os olhos do vidente da túnica cinza estavam frios quando ele disse lentamente,
Depois de usar a arte do massacre celestial, você não deve deixar seus inimigos vivos. Se você pode me prometer isso, eu vou te ensinar. Wang Lin ponderou um pouco, então sorriu levemente e balançou a cabeça. Não vou aprender. Com isso, ele apertou as mãos para o alvidente de manto cinza e se virou para sair. Os olhos do alvidente de túnica cinza se iluminaram. Ele acenou com a mão direita e um fio de gás cinza apareceu de repente em sua palma. Este fio de gás cinza era como uma espada afiada. Com um aceno casual, o gás cinza disparou na direção de Wang Lin com um estridente agudo. Wang Lin se virou de repente. Seus olhos estavam calmos enquanto ele olhava vermelho para o vidente de túnica cinza. O gás cinza passou por Wang Lin e pousou em um alvidente que estava praticando um feitiço a mais de 10.000 pés de distância. O alvide nem mesmo teve a chance de se esquivar. O gás cinza o atingiu diretamente. Então seu corpo estremeceu e desapareceu em uma nuvem de fumaça. Ao mesmo tempo, um raio de luz cinza voou de volta da nuvem de fumaça para o alvidente vestido de cinza, revelando ser um selo complexo. O vidente de túnica cinza disse calmamente: este selo é formado pela arte do massacre celestial. Usando a estrada da morte para obter força vital e tendo a força vital circulando você para formar selos vitais. Quanto mais selos você tiver, mais forte será sua defesa. Eu tenho milhões dessas focas em mim, então mesmo se o planeta Tianyu explodir, estarei bem. Você não quer aprender este feitiço? Wang Lin ponderou um pouco antes de perguntar: por que devo aprender? O vidente de túnica cinza disse friamente: você é a sexta pessoa que o vidente enviou. Não gosto do número 7, mas também tenho um compromisso com o vidente. No entanto, se você ainda quiser passar, esqueça. Wang Lin olhou para a pessoa à sua frente e de repente disse: qual é a sua relação com meu mestre? O vidente de túnica cinza olhou friamente para Wang Lin. Ele acenou com a mão direita e um fio de gás cinza formou-se em Jade antes de desaparecer sem deixar vestígios. Wang Lin revelou uma expressão pensativa. Pouco depois, ele agarrou o Jade formado pelo gás cinza. No momento em que ele tocou Jade, o mundo de 7 cores ao seu redor mudou repentinamente. Era como se o mundo estivesse virando de cabeça para baixo e sua visão embaçada. Quando ele recuperou a visão, ele estava de volta ao topo da torre. Diante dele, o Alver revelou uma luz misteriosa em seus olhos. Ele olhou para o Jade na mão de Wang Lin e coçou a barba. Arte do massacre celestial, que bom. Wang Lin não falou, mas franziu a testa lentamente. O Alver olhou para Wang Lin e riu. Não pense muito sobre isso. Essa pessoa é a segunda alma de origem do seu mestre. Eu o cultivava quando era jovem. No entanto, durante o tempo que estive no estágio Yin e Yang, devido a alguns problemas, tive que me separar dele. A arte do massacre celestial corresponde à sobrevivência que você desejou. Wang Lin ponderou um pouco, antes de guardar o Jade. Ele não acreditou em tudo o que o alvidente disse, mas Wang Lin era muito astuto, então ele não mostrou nada em seu rosto enquanto assentia. O alvide alcançou o vazio e um raio de luz roxa apareceu imediatamente. A luz púrpura se transformou em um anel púrpura. Depois de olhar cuidadosamente para o anel, ele o jogou em Wang Lin e disse: esta luz é feita da luz roxa da luz de 7 cores. Será o seu tesouro que salva vidas. Este tesouro pode bloquear o poder total de um cultivador ascendente em estágio avançado 2 vezes. No entanto, você deve se lembrar que se quebrar as regras da seita, removerei um ataque dela. Quebra as regras 2 vezes e este tesouro não terá efeito. O segundo discípulo da divisão roxa que foi morto por você usou seu tesouro para salvar vidas uma vez em todos esses anos incontáveis e depois quebrou as regras da seita uma vez. Do contrário, não haveria maneira de você obter tão facilmente sua alma de origem. No entanto, como foi ele quem primeiro agiu várias vezes para atacá-lo, não vou prosseguir com o assunto. Mas Wang Lin, lembre-se de que não haverá uma segunda vez. Wang Lin aceitou o anel. Em vez de colocá-lo no dedo, ele o colocou dentro de sua bolsa e disse: obrigado, mestre. O vidente assentiu, depois balançou as mangas e disse: eu te ensinei um feitiço proibido e dei a você um tesouro que salva vidas. Você pode voltar. Com isso, ele se virou e caminhou em direção à torre. Wang Lin deu alguns passos para trás antes de levantar a cabeça de repente e dizer: mestre, o discípulo quer deixar a seita para treinar. O Alver não se virou, mas sua voz veio.
Um discípulo da minha seita do destino celestial só pode deixar a seita para treinar-se e partir como um mensageiro. Leve meu token para o Tribunal do Serviço Estelar e escolha um país de cultivo abaixo da classificação 6 para ser um mensageiro. No entanto, não se atrase para o mar do demônio oriental em 3 meses. Com isso, a figura do Alver entrou na torre e desapareceu sem deixar vestígios. Uma ficha branca voou para fora da torre e pousou na mão de Wang Lin. Ao mesmo tempo, uma força suave começou a se espalhar da torre e empurrou Wang Lin para fora da montanha. A mais de 50 quilômetros de distância, os olhos de Wang Lin revelaram uma luz misteriosa enquanto ele olhava para as montanhas pretas e brancas mais uma vez antes de partir rapidamente. O Tribunal de Serviço Estelar estava acima da Divisão Vermelha. Depois que Wang Lin deixou a seta principal, ele não perdeu tempo e foi direto para a Divisão Vermelha. A luz vermelha continuou a ser emitida do pico da montanha da Divisão Vermelha, cobrindo a área e fazendo com que parecesse um mar de sangue. A figura de Wang Lin voou rapidamente em direção à Divisão Vermelha. Quando ele estava prestes a entrar, ele ouviu uma voz fria gritar: "Pessoa que chega, pare." Wang Lin não disse uma palavra enquanto jogava a ficha que a alvidente lhe dera e avançava para a Divisão Vermelha. Quando a pessoa que gritou viu a ficha, soltou um bufo frio, mas não impediu Wang Lin de atacar. Depois que Wang Lin entrou, o espaço ondulou e um homem de meia-idade vestindo vermelho saiu. Ele friamente olhou para onde Wang Lin desapareceu e murmurou para si mesmo: "Sétimo irmão da Divisão Púrpura." Pouco depois, Wang Lin deixou a Divisão Vermelha e olhou para o oeste. País de cultivo de nível 5, Liui. Copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 505, Seita Xuanyuan. Capítulo 505, Seita Xuanyuan. Planeta Tianyuan, um planeta de cultivo de nível 7 da Aliança de Cultivo. Pode-se dizer que mesmo entre os planetas de cultivo de nível 7, é uma existência de nível superior, porque há uma pessoa chamada Alvidente no planeta Tianyuan. O Alvide é considerado um sábio extremamente respeitado de sua geração. Ele até tem um assento na Aliança de Cultivo. Ele é alguém com quem muitos não desejam mexer. Um planeta de cultivo de nível 7 normalmente teria muitos planetas de cultivo de nível 6 sob seu controle para aumentar seu próprio poder, mas isso não é verdade para o planeta Tianyuan. Existem apenas 5 planetas de cultivo ao redor do planeta Tianyuan, e todos eles são planetas de cultivo de nível 6. Eles são chamados de céu, terra, humano, vida e destino. Há uma matriz de transferência gigante conectando esses 5 planetas ao planeta Tianyuan. No entanto, o custo de abertura é alto, por isso não é fácil de usar. Além desses 5 planetas, existem muitos outros planetas menores ao redor do planeta Tianyuan. Todas essas são cavernas de cultivo pessoal de velhos monstros. Mesmo que existam matrizes de transferência conectando-as, elas são normalmente lacradas e não serão abertas facilmente. No extremo leste do planeta Tianyuan, há uma matriz de transferência gigante. Esta matriz de transferência é controlada pela seita Destino Celestial e tem alguém estacionado lá o ano todo. Zhao Zi era um dos guardas encarregados desta área. Ele acordou cedo e está sentado em posição de lótus fora da matriz desde então. Zhao Zi era o discípulo de 5ª geração da Divisão Verde. Ele cultivou por 700 anos e atingiu o estágio intermediário da formação da alma. Ele está mais ou menos satisfeito com sua vida. É preciso dizer que apenas ser um discípulo da seita do destino celestial lhe dá uma posição muito elevada neste planeta. Onde quer que ele vá, ele será admirado e respeitado pelos outros. Zhao Zi abriu os olhos e soltou um longo suspiro. Só mais 3 meses e alguém virá para me substituir. Uma vez que eu retornar à seita, devo entrar no cultivo de portas fechadas por vários anos para avançar em direção ao estágio final da formação da alma. Assim que atingir o estágio final da formação da alma, vou me inscrever para deixar a seita para treinar. Se eu conseguir alguns jades celestiais, então eu, Zhao Zi, posso realmente ter uma chance de alcançar o estágio de transformação da alma. Enquanto pensava nisso, os olhos de Zhao Zi revelaram uma expressão de saudade. Infelizmente, minha sorte não é boa. Se eu tivesse tanta sorte quanto os ancestrais que foram diretamente aceitos como discípulos do ancestral fundador, nada disso seria um problema. Infelizmente, desde que eu, Zhao Zi, era criança, sonhava em atingir o estágio ascendente. Eu seria capaz de ter um planeta como minha própria caverna de cultivo. Não é a coisa mais alegre do mundo.
Zhao se soltou um sorriso amargo, então respirou fundo e estava prestes a continuar a fascinar. No entanto, exatamente neste momento, um raio de luz roxa se moveu pelo céu como um meteoro e quebrou a barreira do som. Logo, a luz roxa se aproximou e estava a apenas 10.000 pés de distância. A expressão de Zhao Zi ficou séria. Ele não se levantou, mas olhou friamente para o raio de luz roxa que entrava. Também havia algumas pessoas que usavam a matriz de transferência todos os dias. Além dos poucos cultivadores muito poderosos, mesmo que seu nível de cultivo fosse mais alto que o dele, Zhao Si ainda os desprezava porque ele, Zhao Si, era um discípulo da seita Destino Celestial. Nesse momento, assim que o sol começou a subir no céu, o raio de luz roxa diminuiu, permitindo que Zhao Si visse a pessoa dentro dele. Essa pessoa tinha uma cabeça cheia de cabelos longos que simplesmente flutuavam atrás dele. Ele estava vestindo uma túnica roxa e chegou a 3 metros antes de Zhao Si com um passo. A pessoa então olhou para Zhao Si friamente. O olhar de Zhao Si pousou no símbolo na cintura dessa pessoa. No token, havia um 7 clave esculpido. No momento em que ele viu a ficha, o corpo de Zhao Si começou a tremer. Sem qualquer hesitação, ele se levantou e disse respeitosamente: o discípulo de 5ª geração da Divisão Verde, Zhao Si, cumprimenta o 7º ancestral da Divisão Roxa. O Dimianor de Zhao Si agora era extremamente respeitoso, mas seu coração estava batendo forte. Embora ele não estivesse qualificado para participar da festa de aniversário do ancestral fundador, ele tinha ouvido muitos boatos. Dentre esses rumores, o que mais se falou foi que o ancestral fundador aceitou um novo discípulo, o 7º discípulo da Divisão Púrpura, Wang Lin. Assim que este Wang Lin entrou na Divisão Roxa, ele a virou completamente de cabeça para baixo. Depois de matar brutalmente o 2º irmão da Divisão Púrpura, ele até se juntou à luta pelo título de verdadeiro discípulo. Esta pessoa usou seu cultivo de transformação de alma de estágio intermediário para lutar contra a 4ª irmã da Divisão Roxa, que estava no estágio final de transformação de alma, e venceu. Mas essa não era a parte importante do boato. A parte importante foi que o 6º irmão da Divisão Púrpura, que era um cultivador ascendente, voltou repentinamente e uma grande batalha começou. Embora Wang Lin tenha perdido esta batalha, toda a visão dos discípulos da seita Destino Celestial sobre ele mudou muito. Os 3 feitiços mortais se tornaram um movimento característico de Wang Lin, e a poderosa aura demoníaca deu a Wang Lin uma aura incomparável. Esses vários rumores passaram por muitas pessoas antes de finalmente chegarem aos ouvidos de Zhao Si. Uma é até onde ele sabia, Wang Lin era um cultivador demoníaco que não só tinha um temperamento ruim, mas que imediatamente matava quem o irritava. Abra a formação para o planeta Terra. A voz de Wang Lin estava calma. Ele passou por Zhao Si e entrou diretamente na matriz de transferência. Quando ele estava no ar, ele já havia observado sua matriz de transferência. Este conjunto ocupava uma área de quase 5 quilômetros de largura e tinha inúmeros símbolos complexos esculpidos no solo. Ondas de aura poderosa saíram da matriz e se espalharam. À distância, parecia que havia uma névoa densa que impedia as pessoas de verem melhor. Havia incontáveis ravinas nesta área de 5 quilômetros. Eles eram como rios se entrelaçando antes de todos fluírem para o oceano. Havia um poder misterioso que se movia por essas ravinas cheias de energia. A matriz de transferência que cobria essa área de 5 quilômetros não parecia mais uma matriz de transferência, era mais uma besta primitiva. A complexidade dessa matriz já estava muito além de qualquer outra matriz de transferência que Wang Lin já tinha visto. Zhao Si respirou fundo e respondeu imediatamente. Ele foi para o lado da matriz de transferência, formou um lacre e enviou um raio de luz verde em sua direção. No momento em que a luz verde entrou na matriz de transferência, a matriz de transferência gigante começou a roncar. No final, foi como se os céus estivessem tremendo. O poder misterioso dentro das ravinas complexas começou a se espalhar gradualmente e emitir uma luz fantasmagórica. Nesse momento, se alguém olhasse de cima, veria seções das ravinas se iluminando gradualmente para formar um símbolo gigante. Este era um símbolo que cobria uma área de 5 quilômetros de largura e sua complexidade era inimaginável. Neste momento, Wang Lin estava no centro deste símbolo. Em quase um piscar de olhos, o símbolo gigante lançou um brilho poderoso. Esta luz cobriu a área e, naquele momento, os céus e a terra foram cobertos por uma luz fantasmagórica. Zhao Si já estava acostumado com isso,
Então assim que o painel se acendeu, ele fechou os olhos. Depois de contar 5 segundos, ele os abriu. Não havia mais ninguém dentro da matriz e tudo estava igual ao de antes. Apenas a luz fantasmagórica permaneceu. Parecia uma nuvem de vagalumes enquanto vagava lentamente para as ravinas. Zhao se olhou para a matriz de transferência vazia, com inveja em seu sim. Então ele soltou um suspiro e murmurou para si mesmo: eu me pergunto que este ancestral da 7ª divisão púrpura está indo para o planeta Terra. Bem, isso não tem nada a ver comigo, e devo me concentrar no cultivo para que possa chegar ao estágio final da formação da alma o mais rápido possível. Zhao se balançou a cabeça e então se sentou e continuou o cultivo. O planeta Terra era um dos 5 planetas orbitando o planeta Tianjin. A distância era completamente amarelo terra e havia incontáveis halos se movendo sobre sua superfície. O tamanho deste planeta era quase o mesmo do planeta Suzaku. A seita Xuanyuan era o único país de cultivo de nível 6 neste planeta. Toda a seita Xuanyuan era um país e tinha incontáveis cultivadores. Seu ancestral foi nomeado Xuanming, seu cultivo já havia passado do estágio ascendente. Havia muito pouco mar neste planeta, então a maior parte era terra. Milhões de milhas a oeste de Xuanyuan era onde ficava o país de cultivo de Lingyue. Nesse dia, a área ao redor da matriz de transferência próxima à seita Xuanyuan foi limpa. Não havia ninguém além de discípulos da seita a dezenas de metros de distância. Do lado de fora da matriz de transferência, o mestre júnior da seita Xuanyuan, Xu Yunsan, silenciosamente estava lá. Ele tinha um leque precioso com o qual ocasionalmente batia na palma da mão. 3 dias atrás, ele ouviu de um bom amigo da seita Destino Celestial que alguém da divisão púrpura viria para se tornar o mensageiro de Lingyue. Normalmente, Xu Yunsan não se importaria com um assunto pequeno como este, mas quando soube que a pessoa que estava chegando era o 7º irmão da divisão púrpura, o novo discípulo que o alvidente tinha acabado de aceitar, Wang Lin, ele de repente uma mudança de coração. Como alguém do 6º país de cultivo que estava sob o controle do planeta Tianjin, ele tinha uma gravação detalhada de cada um dos discípulos do Alver para anotar suas preferências. Seu foco principal normalmente eram os verdadeiros discípulos, e ele normalmente não se importaria com Wang Lin se não fosse pelo fato de que o Alver parecia ter prestado muita atenção nele durante a celebração do aniversário. Este Wang Lin apareceu do nada, então a seita Xuanyuan sabia muito pouco sobre ele. Além disso, do ponto de vista da seita Xuanyuan, Wang Lin tinha muito potencial. Era melhor fazer amigos agora do que depois, e era por isso que isso estava acontecendo. Atrás de Xu Yunsan estavam vários idosos. Todos eles tinham cabelos brancos e eram os mais poderosos dos anciões da seita Xuanyuan. O tempo passou lentamente até o meio-dia. Quando o sol estava mais alto, um som estrondoso veio de repente da matriz de transferência. O barulho estrondoso chamou a atenção de Xu Yunsan. Ele guardou o precioso leque, deu um sorriso e olhou para a matriz de transferência. O som estrondoso ficou cada vez mais alto. Uma luz fantasmagórica saiu do solo e cobriu o céu para formar um símbolo ilusório. No centro do símbolo, o espaço dobrou e uma pessoa saiu lentamente. Esta pessoa estava vestindo uma túnica roxa e havia um 7 esculpido na ficha roxa em sua cintura. Copyright Novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 506. Mensageiro. Capítulo 506. Mensageiro. O símbolo acima da matriz desapareceu lentamente. Wang Lin saiu da série e calmamente olhou em volta antes de seu olhar pousar em Xu Yunsan. Os olhos de Xu Yunsan se estreitaram antes que ele soltasse uma risada e perguntasse: "Você é Wang Lin, o discípulo de Alver?" A expressão de Wang Lin estava calma enquanto ele apertava as mãos. "Eu sou. Senhor é." Xu Yunsan sorriu e disse: "Eu sou o mestre júnior da seita Xuanyuan da planície terrestre. Estou aqui para cumprir meu dever de anfitrião. Irmão Wang, por favor, não recuse. Então vou incomodar o irmão Xu." Wang Lin sorriu levemente. O nível de cultivo deste Xu Yunsan era o mesmo que o seu, estágio intermediário da transformação da alma. Ele deixou a seita Destino Celestial porque queria um lugar tranquilo para se cultivar. Havia muita competição e luta na seita Destino Celestial, então ela não era adequada para cultivo. Ele tinha acabado de chegar ao planeta e não podia simplesmente recusar a hospitalidade de seu anfitrião. Xu Yunsan riu e falou durante todo o caminho. Depois de contar a Wang Lin sobre a situação no planeta,
Ele arranjou um lugar muito bonito e tranquilo para Wang Lin ficar. Depois de definir o horário da reunião amanhã, Shu San saiu. O ambiente aqui era muito elegante e silencioso. Wang Lin entrou na sala, abriu a janela e olhou para fora. Flores delicadas cobriam o ar e competiam entre si para florescer. Wang Lin abriu a porta e caminhou lentamente por este jardim de flores. O mais importante agora é aumentar meu nível de cultivo. Embora eu tenha estado longe do planeta Suzaku por alguns anos, Tusen ainda é como uma espada pendurada acima da minha cabeça. Ele pode deixar a terra do Deus antigo a qualquer momento e, quando o fizer, com certeza virá atrás de mim. Wang Lin franziu a testa. O assunto com Tusen era como ter uma espinha de peixe presa na garganta. Foi como um chicote invisível que obrigou a continuar cultivando para que pudesse continuar a sobreviver. Enquanto olhava para as lindas flores do jardim, Wang Lin começou a refletir. Arte do massacre celestial. Consegui estudar um pouco no caminho para cá. Na verdade, é uma arte requintada. Usar selos de força vital para proteger meu corpo pode realmente criar uma defesa poderosa. Conta que desafio céu ainda está sem o elemento de metal para ser completa. A questão de obter o elemento de metal é outra coisa que preciso resolver o mais rápido possível. Se tu não acha que a conta que desafio céu só reconhecerá um dono depois que os 5 elementos estiverem completos. Naquele momento, finalmente será capaz de mostrar seu verdadeiro poder? No entanto, ele não sabe que tipo de poder a conta desafiadora do céu tem para a aliança de cultivo lutar por ela. Eu me pergunto como as coisas estão indo no planeta Suzaku. Wang Lin ergueu a cabeça para olhar para o vazio. Seu olhar parecia viajar uma distância insondável e pousou no planeta distante Suzaku. Depois de permanecer na seita Xuanyuan por 2 dias, Xuansang e Wang Lin é o 5º país de cultivo de Lingyue. Nesses 2 dias, Xuansan era um bom falador. Depois de se esforçarem para conhecer Wang Lin, eles se deram bem. O país de Lingyue já sabia que um discípulo central da divisão púrpura estava sendo enviado como mensageiro. Todo o país colocou isso como prioridade máxima e tinha tudo preparado para receber o mensageiro. Na fronteira de Lingyue, Xuansan sorriu levemente e disse: Irmão, Wang, este é o 5º país de cultivo de Lingyue. Este país não é muito grande, tem apenas 4 seitas. Mas este país produz muitos itens espirituais e é muito famoso neste planeta. Wang Lin acenou com a cabeça. Os dois se moveram muito rápido ao passar pela fronteira e rapidamente entraram no país de Lingyue. No centro de Lingyue, havia uma torre ascendente aos céus. Era aqui que viviam todos os mensageiros. Havia mais de 100 cultivadores do lado de fora da torre, esperando a chegada do mensageiro. Não muito depois, 2 raios de luz vieram do horizonte, rompendo a barreira do som. Nesse momento, todas as pessoas ao pé da torre levantaram a cabeça. Quando os 2 raios de luz se aproximaram, os cultivadores ao pé da torre disseram respeitosamente: os cultivadores de Lingyue deram o senhor mensageiro, da seita do destino celestial e o mestre da seita júnior da seita Xuanyuan. Xuansan riu e disse: vou dizer adeus agora. Se eu tiver tempo no futuro, podemos beber e conversar novamente. Com isso, Xuansan voou para longe. Depois que Xuansan foi embora, Wang Lin foi o único que sobrou no céu. Ele flutuou no ar e olhou calmamente para as pessoas abaixo dele. Entre os mais de 100 cultivadores aqui, 10 deles estavam no nível de cultivo mais alto, o estágio final da formação da alma. Os níveis de cultivo de todas as outras pessoas eram um pouco baixos. Entre essas pessoas, uma delas chamou a atenção de Wang Lin. Essa pessoa tinha cabelos brancos e parecia muito velha. Ele era aquele com o nível de cultivo mais alto aqui. Ele estava basicamente meio passo no estágio ascendente. Wang Lin desceu lentamente e pousou na base da torre. Ele não deixou os cultivadores diante dele falarem antes de dizer calmamente: embora eu seja o mensageiro, não vou incomodá-lo com nada, continue fazendo o que você estava fazendo antes. Vou praticar o cultivo a portas fechadas, então ninguém é permitido a menos de 5.000 quilômetros daqui. Os cultivadores ao redor ficaram todos surpresos. Mas todos esses cultivadores viveram por muito tempo e eram tão astutos quanto raposas. Após o susto inicial, todos eles responderam rapidamente e se espalharam. O velho que estava a meio passo no estágio ascendente olhou cuidadosamente para Wang Lin antes de sair. Os cultivadores ao lado do velho o seguiram rapidamente. Em um instante,
A base da torre ficou sem ninguém além de Wang Lin. A expressão de Wang Lin era normal enquanto ele agitava as mangas e entrava na torre. Assim que entrou, sentou-se em posição de lótus e deu um tapa na sacola de contenção para tirar a bandeira de restrição. Com o movimento da bandeira, incontáveis fios de gás negro saíram da torre e cobriram os 5.000 quilômetros ao redor. A área circundante de 5.000 quilômetros foi repentinamente coberta por uma névoa negra e emitiu uma aura sombria. Depois de terminar tudo isso, Wang Lin ponderou um pouco antes de bater na testa com a palma da mão e cuspir uma bandeira de 9 metros de comprimento. Embora a bandeira de 1 bilhão de almas tivesse perdido a maioria de seus fragmentos de alma, ainda havia várias almas primárias restantes. Wang Lin sacudiu a bandeira, fazendo com que as almas primárias fossem liberadas na névoa negra para aumentar a proteção. Ele liberou todas as almas primárias, exceto o fragmento de alma de Qilin, porque isso não seria conveniente para liberar depois de fazer tudo isso. Wang Lin respirou fundo, então acenou com a mão e um jade apareceu. Este jade era completamente cinza, foi o que o todo-vidente de manto cinza deu a ele, a arte do massacre celestial. Arte do massacre celestial. Os olhos de Wang Lin brilharam, então seu senso divino entrou no jade. O tempo passou lentamente. Em um piscar de olhos, um mês se passou. No mês passado, nenhuma das seitas de Ling Yue conseguiu descobrir esse novo mensageiro. Normalmente, quando um mensageiro chegava, eles exigiam pedras espirituais e celestiais e jades. Para evitar problemas, eles sempre lhes davam alguns. Isso basicamente se tornou uma tradição. Mas agora essa pessoa que veio do planeta Tianyu e era até discípulo do Alvear não deixou a torre por um mês inteiro. A área ao redor também estava coberta por uma névoa negra, fazendo com que pessoas normais não ousassem dar um passo para dentro da área. Havia alguns cultivadores da transformação da alma que queriam entrar para ver o que estava acontecendo, mas depois de mergulhar a 300 metros na névoa, todos eles rapidamente se retiraram com expressões feias. O novo mensageiro gradualmente se tornou mais misterioso aos olhos dos cultivadores de Ling Yue. Nesse momento, dentro da torre, Wang Lin ainda estava sentado em posição de lótus. Ele parecia exatamente o mesmo de um mês atrás. Ele passou o mês inteiro estudando o conteúdo do Jade. A arte do massacre celestial era, na verdade, um selo de força vital, o que significa que não era algo que pudesse ser facilmente compreendido. O talento de Wang Lin já não era muito bom, e a arte do massacre celestial era muito complexa. Ele só podia pensar lentamente sobre isso e experimentar com cuidado para dominá-lo gradualmente. Wang Lin sabia que não podia apressar isso. O tempo continuou a passar e mais meio mês se passou. Os cultivadores de Ling Yue não apenas não perderam o interesse por este mensageiro, como ficaram ainda mais interessados. Isso ocorreu porque houve uma mudança na névoa negra que cercava a torre. No primeiro mês, foi silencioso, mas no último meio mês, houve sons de assobios altos. Era como se houvesse muitas espadas voadoras voando para frente e para trás pela área. Também havia rugidos estrondosos que podiam sacudir os céus saindo da névoa negra. Isso deixou todos os cultivadores de Ling Yue ainda mais curiosos. Finalmente, o velho que estava a meio passo do estágio ascendente se levantou e fez uma viagem até a torre. 3 dias depois, o velho voltou. Sua expressão era muito feia e seus olhos estavam cheios de choque. Depois que ele voltou, todas as seitas enviaram uma mensagem dizendo que nenhum discípulo é permitido dentro de 5.000 quilômetros da torre, ou então eles seriam punidos como traidores. Como resultado, a área de 5.000 quilômetros ao redor da torre tornou-se uma zona proibida em Ling Yue. Wang Lin passou um mês e meio inteiro estudando a arte do massacre celestial. Esta arte dependia da matança, então quanto mais um matava, mais focas se empilhavam umas sobre as outras. Uma vez que os selos se acumulem até certo ponto, ela se tornará a defesa mais forte do mundo. No entanto, essa arte era muito difícil de cultivar. Depois de um mês e meio de tempo, Wang Lin ainda não conseguia encontrar a essência para isso e finalmente decidiu desistir por agora. Em vez disso, ele decidiu compreender os céus para que pudesse continuar a refinar seus feitiços atuais. Durante esse tempo, ele encontrou uma reação da carruagem de guerra. Esta foi a primeira reação após ele lançar o primeiro selo. Wang Lin já estava preparado para isso, e depois de lutar com a besta por vários dias, ele usou um feitiço secreto para suprimi-la. A reação da besta espiritual falhou.
O velho de Ling Yue entrou na área durante esse tempo e viu pessoalmente a fera espiritual inflexível. Depois de suprimir a guerra, Wang Lin cultivou silenciosamente por vários dias. Nesse dia, ele abriu repentinamente os olhos, e seus olhos mostraram sinais de iluminação. A arte do massacre celestial deve ser compreendida em meio a massacre. Tentar compreendê-lo apenas sentado aqui é um pouco deficiente. Se eu realmente quero cultivar essa arte, então tudo deve começar com um massacre. Os olhos de Wang Lin brilharam, então ele se levantou, deu um passo e saiu diretamente da torre. Copyright Todos os direitos reservados. Capítulo 507, Terras demoníacas do norte da Terra. Capítulo 507, Terras demoníacas do norte da Terra. Wang Lin estava flutuando 10.000 pés acima da torre. Com os olhos brilhantes como tochas, ele ergueu a mão direita e toda a névoa negra começou a correr em sua direção. Parecia que a névoa negra estava sendo empurrada de sua borda externa na direção de Wang Lin. O céu e as nuvens mudaram de cor. Um trovão estrondoso ecoou de dentro das nuvens. Esses rugidos estrondosos se espalharam e ecoaram por toda a Ling Yue. Em quase um piscar de olhos, toda a névoa negra num raio de 5.000 quilômetros se juntou em sua mão na forma de uma bola do tamanho da cabeça de um bebê, e tinha um raio passando por ela. A bola encheu-se de névoa e flases das restrições. Houve também uma forte pressão saindo dele enquanto ele tremeluzia. Wang Lin apertou sua mão e a restrição intermitente dentro de repente desmoronou e se transformou em incontáveis fios de gás preto que começaram a circular ao seu redor. Finalmente, os fios de gás preto se entrelaçaram diante dele para formar uma bandeira púrpura dourada. A bandeira tremulou sem qualquer vento e criou rajadas de sons agitados. Neste momento, a área circundante de 5.000 quilômetros estava limpa, mas ainda havia alguns rugidos vindos do vazio, e lampejos de sombras negras podiam ser vistos. Almas primárias, voltem. Wang Lin abriu a boca e as almas primárias correram de volta para ela e então para a bandeira da alma dentro de sua alma de origem. Enquanto estou cultivando a arte do massacre celestial, também posso refinar a bandeira da alma. Então, minha chance de sobrevivência no planeta Tian aumentará. Além disso, o mestre quer que eu vá para o mar do demônio oriental em 3 meses. Agora só me resta 1 mês e meio. Devo ir ou não? O sentido divino de Wang Lin espalhou-se por Ling Yue antes que seu corpo se transformasse em fumaça e desaparecesse. Ling Yue, Five Spirit Mountain. O cultivador número 1 em Ling Yue, o velho que estava a meio passo do estágio ascendente, era o velho Tiantai da Montanha dos 5 Espíritos. Ele estava sentado no topo da Montanha dos 5 Espíritos, absorvendo o poder da lua e se cultivando. O velho Tiantai abriu os olhos. Eles estavam calmos quando ele olhou para o vazio e disse lentamente: o velho Tiantai cumprimenta o senhor mensageiro. Um raio de luz roxa apareceu no vazio quando Wang Lin apareceu. Ele apertou as mãos para o velho Tiantai e disse: desculpe incomodá-lo. O velho Tiantai respirou fundo e balançou a cabeça. Fui eu que fui rude. Se eu não quebrasse a regra e entrasse na área da última vez e surpreendesse aquela fera inflexível, acredito que Lorde Mensageiro teria tido mais facilidade em domesticá-la. Sem problemas. O olhar de Wang Lin estava calmo ao olhar para o velho Tiantai. Este velho já havia alcançado parte do caminho que busca o Dao até o estágio ascendente. Este foi um estágio muito importante para qualquer cultivador de transformação da alma em estágio avançado. Era uma questão de vida ou morte. Alguém pode estar procurando Dao pela manhã e estar morto à noite. O velho fechou ligeiramente os olhos e disse, com uma voz profunda: já que o senhor mensageiro não está aqui para me ver entrando na área, então por que o senhor mensageiro está procurando um velho que está meio passo para dentro do túmulo? Wang Lin olhou para longe e disse lentamente: este planeta tem algum local de coleta de bestas demoníacas? Os olhos do velho Tiantai ficaram sérios e ele começou a refletir. Pouco depois, ele acenou com a mão e um jade apareceu de repente. Ele disse: senhor mensageiro, existem 3 áreas de coleta de bestas demoníacas no planeta, e elas estão registradas aqui. Depois de aceitar o jade, Wang Lin o varreu com seu senso divino. Ele acenou com a cabeça em direção ao velho antes de desaparecer sem deixar vestígios. O velho Tiantai olhou para onde Wang Lin desapareceu antes de fechar lentamente os olhos e dizer para si mesmo: esta criança está cheia de intenções de matar, sua viagem desta vez é para matar. Espero que ninguém o ofenda ao longo do caminho. No extremo norte do planeta Terra,
Existem montanhas densas que cobrem milhões de quilômetros. Esse lugar é um local de reunião para bestas demoníacas, há até mesmo bestas desoladas tão poderosas quanto os cultivadores ascendentes lá. Esse lugar também é onde todos os discípulos do planeta se testam. No entanto, a área de 300 mil quilômetros no centro é considerada uma área proibida e não se deve entrar casualmente. Wang Lin guardou o jade, então travou na direção que queria ir, acenou com a mão direita no ar e uma luz prateada apareceu de repente diante dele. Wang Lin começou a caminhar junto à luz prateada. Uma etapa, 2 etapas, 3 etapas. Como se estivesse subindo um lance de escada, ele deu 10 passos seguidos. 10 passos era o que ele poderia suportar atualmente para se teletransportar de uma vez. Depois de 10 passos, os olhos de Wang Lin se iluminaram e seu corpo estremeceu. Nesse momento, seu corpo começou a piscar violentamente. Finalmente, houve um rugido estrondoso e, uma vez que o som desapareceu, não havia mais ninguém lá. Uma grande quantidade de luz prateada apareceu de repente no céu claro na parte norte do planeta. O céu azul e claro começou a mudar conforme as ondas silenciosamente apareciam e se espalhavam. Depois de algumas respirações de tempo, houve um flash brilhante de luz prateada no centro das ondulações. O brilho da luz prateada pode afetar o sol, era como se houvesse 2 sóis, um dourado e um prateado. A figura de Wang Lin saiu da luz prateada. Seu rosto estava um pouco pálido e sua respiração um pouco pesada. Só depois de pegar um comprimido comê-lo é que lentamente começou a se sentir melhor. Depois que ela apareceu, a luz prateada lentamente desapareceu e a mudança no céu lentamente voltou ao normal. Wang Lin não parou. Ele se transformou em um raio de luz e avançou em direção à densa cordilheira à sua frente. O solo à sua frente não era mais amarelo terra, agora tinha uma camada de luz azul e fantasmagórica acima dele. Havia uma placa de pedra gigante que alguém colocou no chão com um feitiço poderoso. Havia várias palavras grandes e vermelhas cheias de intenção de matar gravadas no tabulete. Terras demoníacas do norte da terra. Essas 4 palavras grandes emitiram uma aura poderosa que parecia vir até você como um maremoto. A aura fazia com que os arredores tivessem uma rajada de vento constante que assombreava indefinidamente. Enquanto Wang Lin estava sob a placa gigante, ele levantou a cabeça e olhou para ela em silêncio por um longo tempo. Havia uma fina camada de névoa atrás do tabulete, mas não escondia nada. Se alguém olhasse com cuidado ou expandisse o seu sentido divino, certamente veria o que estava ali. Havia uma extensão interminável de cadeias de montanhas atrás da placa. Não havia estradas, o chão estava coberto de folhas e o ar cheirava a podre. Fora isso, a área estava completamente silenciosa e sem nenhum sinal de vida. Mesmo sendo dia, havia uma aura muito fria saindo do solo e se espalhando pela área. Wang Lin olhou cuidadosamente para ele por um tempo. Depois de refletir um pouco, ele levantou o pé e deu um passo em direção à cordilheira. A arte do massacre celestial deve ser experimentada durante o massacre. Hoje usarei este lugar para começar meu cultivo da arte do massacre celestial. Nesse exato momento, vários raios de energia de espada apareceram no horizonte. Essas energias juradas eram de todas as cores brilhantes e estavam emitindo uma energia poderosa. Ficou claro que nenhuma dessas pessoas tinha um cultivo fraco. Irmão aprendiz sênior, estamos aqui. Antes que a energia da espada se fechasse, uma voz veio de um deles. O passo de Wang Lin não parou nem um pouco por causa da aparência dessas pessoas. Ele continuou a entrar na cordilheira e sua figura desapareceu na fina camada de névoa. Pouco depois de sua figura desaparecer, vários raios de energia de espada pousaram diante do tabulete, revelando 5 pessoas. Entre os 5, 3 eram do sexo masculino e 2 do feminino. Suas roupas eram claramente divididas em 2 estilos diferentes, e todos os 5 estavam bem vestidos, eram bonitos e tinham auras poderosas. Das 2 mulheres, uma delas usava um vestido vermelho e tinha uma marca de beleza acima da boca. Ela disse suavemente, irmão aprendiz sênior, acho que acabei de ver alguém entrar nesta área. Esta menina não parecia toda velha, mas seu nível de cultivo estava no estágio final da formação do núcleo. Entre os 3 homens, havia um muito bonito e de meia idade. Ele estava vestindo uma túnica verde e branca, seu cabelo estava preso com uma faixa preta simples e ele tinha uma espada comum nas costas. After ele ouviu a menina, ele fracamente sorriu e disse, este não é um lugar proibido, e um monte de pessoas, diferentes de diferentes seitas vêm aqui para treinar,
Então não há nada de estranho em ver outras pessoas aqui. Assim que o tio mestre e eles chegarem, entraremos juntos. Nesse momento, todos os cultivadores que encontrarmos nos evitarão, então você não precisa se preocupar com isso. Outro homem entre os três, que parecia ter cerca de 20 anos e vestia uma túnica azul, sorriu e disse, isso, mesmo. O irmão Gu pertence à seita da Espada da Lua, uma das duas principais seitas do planeta Tian'an. Mesmo que ele encontre discípulos da seita do Destino Celestial, se eles forem muito fracos, eles ainda o evitarão. Não há necessidade de falar sobre as pequenas secções no planeta Terra. Quanto ao restante do sexo masculino e feminino, ambos ficaram em silêncio, eles não disseram uma palavra. A mulher até mostrou uma pitada de ódio quando olhou para os três, especialmente para o homem chamado Gu, e seu ódio não estava escondido de forma alguma. Em termos de aparência, essa mulher era considerada a mais bonita das duas. Ela usava um vestido branco de algodão, na cintura usava uma fita de seda azul clara para amarrar um laço elegante, e havia um grampo rosa em seu cabelo de seda preto. Sua pele era lisa e impecável como jade, sem necessidade de maquiagem, e se não fosse pelo ódio em seu rosto, ela estaria ainda mais bonita. O homem chamado Gu sorriu levemente. Ele não pareceu se importar com a mulher e disse suavemente, Lady Qianqin, você pode relaxar. Eu prometo deixar um fruto dourado brilhante para você, o suficiente para você trazer de volta para sua seita. O rosto da mulher chamada Qianqin estava cheio de intenção de matar quando ela olhou para o homem chamado Gu e disse friamente, mesmo com o quão famosa a seita da Espada da Lua é, não posso acreditar que você usaria métodos tão desprezíveis. Estou realmente cego por ter acreditado em você. O homem chamado Gu balançou a cabeça e disse, se alguém tiver sorte, qualquer um pode obter esses tesouros celestiais. O fruto dourado brilhante é de grande utilidade para meu tio mestre. Já que você me pediu ajuda, devo relatar a minha seita. A figura de Wang Lin moveu-se dentro dessa cordilheira como um raio e seus olhos ficaram frios. Da Lua Espada Seita. Interessante. Esta será uma boa chance de tentar encontrar algumas informações sobre a localização de Zoe Senior. Só não sei o que é aquele fruto dourado brilhante. Copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 508. Evolução da besta mosquito. Capítulo 508. Evolução da besta mosquito. 3 horas depois, sob a placa de pedra, 3 raios de luz vieram do horizonte. Eles foram seguidos por uma série de estrondosos estrondos sônicos. Esses 3 raios de luz descem do céu com a pressão de um exército de 10.000 homens. Eles pousaram ao lado das 7 pessoas que esperavam sob a placa de pedra. Seguindo o rugido estrondoso, sua aterrissagem criou uma rajada de vento que soprou todos, exceto o homem chamado Gu, vários metros para trás. Seus rostos estavam extremamente pálidos e cheios de medo. Depois que a rajada passou, 3 figuras foram reveladas. Todos os 3 eram velhos de cabelos brancos. Uma poderosa energia de espada podia ser sentida por baixo de cada uma de suas vestes negras. Cada um deles tinha uma espada do tesouro que emitia ondas de pressão nas costas. Entre os 3, apenas uma pessoa estava no estágio final da formação da alma, os outros 2 estavam no estágio inicial da transformação da alma. Assim que o homem chamado Gu viu os 3, seu coração disparou. Ele imediatamente se curvou e disse respeitosamente, o discípulo de 6ª geração Gu Xinji cumprimenta o tio mestre. A pessoa a quem ele se curvou era o único cultivador de formação de alma entre os 3. A expressão de Gu Xinji era extremamente respeitosa. O velho do Soul Formation sorriu, acenou com a cabeça e disse, Gu Xinji, vem e cumprimente os 2 anciões do pavilhão da espada. Ele se moveu para o lado e olhou para Gu Xinji. Gu Xinji rapidamente se ajoelhou e disse, com ainda mais respeito do que antes, discípulo adora anciãos. Um dos 2 velhos do estágio inicial da transformação da alma era baixo e o outro era alto. O mais alto disse, levante-se e fale. O fruto dourado brilhante foi encontrado por você? Gu Xinji levantou-se rapidamente, então apontou para a mulher, Qianqin, que ainda não havia dito uma palavra e simplesmente olhou para ele com um olhar frio. Esta mulher é uma boa amiga do Júnior. As frutas douradas brilhantes foram encontradas por sua seita, mas havia bestas demoníacas protegendo-as, e eles não poderiam obtê-las com seu poder. Júnior simplesmente passou e concordou em ir com eles. Os 2 anciões da transformação da alma olharam para cada um. O baixinho perguntou, garotinha,
Quantas frutas douradas brilhantes você viu? Qianqing originalmente não estava disposta a falar, mas sob o olhar de relâmpago do velho, ela não pôde deixar de dizer baixinho, existem cerca de 100 frutas. 100. Os olhos do homem baixo se iluminaram de repente e ele disse, as bestas demoníacas que guardam 100 frutas douradas brilhantes devem ser extremamente poderosas. Para sua seita descobrir, eles não são simples. Qianqing não falou, mas o homem de manto branco ao lado dela disse, com indignação, minha seita despendeu muito esforço e sacrificou vários anciãos para encontrar as brilhantes frutas douradas. Sua seita da espada da Lu. Qianqing franziu a testa e gritou, cale a boca. O rosto do homem estava cheio de raiva. Ele respirou fundo, virou a cabeça e não falou mais. Guo Xingyi hesitou um pouco antes de dizer respeitosamente, senhor ancião, Qianqing é um bom amigo de Júnior. Depois de obter os frutos dourados brilhantes, seria possível dar um a ela. O velho alto riu e disse, se pudermos encontrá-los, daremos um a ela. Lidere o caminho. Qianqing soltou um suspiro e segurou alguns sentimentos complexos em seu coração. Ela não tinha escolha a não ser liderar o caminho, ou então isso afetaria sua seita. Com o quão tirânica a seita da espada da Lu era, qualquer um que ousasse ir contra eles seria aniquilado. Sem mencionar o fato de que apenas esses dois anciões aqui emitiam uma aura que era várias vezes mais poderosa do que o principal ancião de sua seita. Comparada com a seita da espada da Lu, sua seita era como um vagalume, eles não tinham chance de resistir. Guo Xingyi, para abusar da minha confiança. Qianqing sentiu amargura em seu coração. Ela deu a Guo Xingyi um olhar cruel antes de apertar a mandíbula e entrar nas terras demoníacas do norte da terra. O homem de manto branco que pertencia à mesma seita que ela o seguiu com uma expressão sombria. O povo da seita da espada da Lu caminhou na névoa fina e desapareceu. Wang Lin estava abrindo caminho pela terra demoníaca do norte da terra. Ele tinha as mãos atrás das costas e os pés estavam a 7 centímetros do chão enquanto ele voava pela área. Ele ainda estava compreendendo as várias mudanças na arte do massacre celestial e como transformar a força vital em um selo de força vital. A cordilheira circundante estava completamente silenciosa, sem qualquer sinal de vida. Enquanto ele estava voando, uma luz fantasmagórica brilhou um pouco diante dele. Então uma figura repentinamente saiu do esconderijo e avançou contra Wang Lin. A velocidade da figura era muito rápida e, em um piscar de olhos, ela chegou antes dele. Ele foi cercado por uma camada de névoa negra e um cheiro de sangue correu na direção de Wang Lin. O corpo de Wang Lin não parou, sua expressão nem mesmo mudou. No momento em que a figura negra se aproximou, ele esfregou os dedos da mão direita e apontou para ela. Ele apunhalou diretamente o dedo na névoa negra. Um raio de gás cinza saiu da ponta do dedo de Wang Lin. No entanto, esse gás cinza era extremamente fraco, então logo depois que apareceu, a maior parte dele desapareceu. Não havia muito gás cinza entrando na figura negra. Um som crepitante de repente saiu da névoa negra. Era como se a neve estivesse derretendo. A névoa negra ferveu até que finalmente se dissipou, revelando uma fera do tamanho de um punho. Esta pequena besta não tinha membros, apenas uma boca grande. Não havia dentes, mas um cheiro azedo saiu de sua boca. A saliva desta besta era claramente muito poderosa. Nesse momento, o dedo de Wang Lin cravou diretamente no corpo da pequena criatura. Ele moveu o dedo ao redor, fazendo com que o corpo da pequena besta se espatifasse em pedaços e desaparecesse. Wang Lin retirou o dedo e continuou a se mover. Quando ele retirou o dedo, fios de gás cinza saíram dos restos da pequena besta e circularam em torno de seu dedo. A arte do massacre celestial colhe força vital durante o massacre. Só não sei se o que tenho entre os dedos é força vital. Wang Lin abaixou a cabeça para olhar o gás cinza em torno de seu dedo. Depois de refletir um pouco, ele continuou voando. O tempo passou lentamente. Wang Lin moveu-se muito rapidamente, mas não foi muito fundo na área. Ele tinha seu sentido divino espalhado e preso ao povo da seita da Lua Espada. Cada movimento deles era claramente visto pelo senso divino de Wang Lin. Eles não podiam esconder nada. Wang Lin queria ver o que exatamente era esse fruto dourado brilhante. Ele também queria usar o povo da seita da Espada da Lua, especialmente aqueles dois velhos da transformação da alma, como prática para sua arte do massacre celestial. Mesmo agora, Wang Lin não tinha nenhuma boa vontade em relação à seita da Espada da Lua. Agora, enquanto Wang Lin voava pela cordilheira,
O gás cinza em torno de seus dedos estava várias vezes mais espesso do que antes. Os fios de gás cinza eram como fios que rapidamente circundaram os dedos de Wang Lin. Não faltaram bestas demoníacas aqui na terra demoníaca do norte da terra, no entanto, nenhum deles era uma ameaça para Wang Lin. Se não fosse por seu desejo de ver o que era aquele fruto dourado brilhante, Wang Lin já teria se aprofundado na área para praticar a arte do massacre celestial com as criaturas poderosas. Neste dia, Wang Lin retirou seu dedo da cabeça de um touro que tinha o poder de um cultivador de formação de alma. No momento em que ele retirou o dedo, uma camada espessa de gás cinza saiu da testa do touro e circulou seu dedo. O corpo do touro estremeceu e o seu olhar desvaneceu-se lentamente até cair e ficar imóvel. Nesse exato momento, um raio negro veio à distância. Junto com um rugido feroz, o corpo feroz do mosquito apareceu ao lado de Wang Lin. Sua grande boca apunhalou a cabeça do touro e, com uma chupada, sugou todo o bloco de carne, essência e o núcleo do touro. Apenas o esqueleto do touro foi deixado no chão. Depois que o bicho mosquito terminou de sugar, uma luz branca apareceu ao seu redor. Depois de piscar algumas vezes, a luz branca desapareceu, fazendo com que os pelos aterrorizantes do bicho mosquito parecessem ainda mais ferozes. O bicho mosquito ficou muito feliz e começou a voar em círculos antes de Wang Lin. Ao longo do caminho, toda vez que Wang Lin matava uma formação de alma ou fera acima, ele chamava a fera mosquito para que pudesse absorver a essência e o núcleo da fera para estimular o crescimento do mosquito. Se não fosse pelo fato de que o sapo trovão não era adequado para este método de crescimento, ele teria libertado o sapo trovão também. Afinal, o mosquito era uma fera das estrelas. Embora tenha aparecido no planeta Suzaku por algum motivo naquela época, sua ferocidade não era algo que uma besta de um planeta de cultivo pudesse igualar. Esta besta viveu para devorar, pode devorar qualquer tipo de animal do mundo e, quanto mais devora, mais forte se torna. Depois que começou a seguir Wang Lin, ele devorou incontáveis pílulas, tesouros celestiais, núcleos e coisas do gênero. Embora sua força ainda estivesse no estágio de alma nascente, até mesmo algumas bestas de formação de alma seriam afetadas por sua ferocidade. O corpo de Wang Lin avançou e flutuou no ar. Então o mosquito soltou um rugido e se mexeu. Ele se moveu como um raio e apareceu abaixo dos pés de Wang Lin, então trouxe Wang Lin para o fundo da cadeia de montanhas. Enquanto ele voava, Wang Lin percebeu algo. A fera mosquito também percebeu e parou imediatamente. Ele permaneceu imóvel enquanto esperava o pedido de Wang Lin. Wang Lin olhou para o sul, revelou um sorriso e murmurou para si mesmo: eles encontraram o fruto dourado brilhante. Com um pensamento, o mosquito moveu-se para o sul sem fazer barulho, era como um fantasma por noite. No entanto, seus olhos estavam cheios de sede de sangue e acenderam como uma chama fantasmagórica. Wang Lin prestou atenção às mudanças que ocorreram na besta do mosquito nos últimos dias. O bicho mosquito parecia estar em um estágio crítico e estava prestes a fazer uma descoberta. Cada vez que o mosquito devorava a essência e o núcleo de uma fera, havia flashes de luz branca ao seu redor, assim como quando ele devorou aquelas linhas brancas das estrelas quebradas caóticas. Olhando para a luz fantasmagórica nos olhos do mosquito, uma imagem apareceu de repente na mente de Wang Lin. Em um certo planeta grande, havia incontáveis bestas mosquitos que cobriam todo o céu. Seus olhares eram todos brilhantes como chamas fantasmagóricas. Copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 509. 9 Multitude Bug. Capítulo 509. 9 Multitude Bug. O povo da seita da espada da lua moveu-se rapidamente. Eles não fizeram nenhuma parada e avançaram em direção ao seu destino seguindo a orientação de Qianqin. Ao longo do caminho, se alguma besta aparecesse, os dois anciões da Soul Transformation só precisariam enviar um selo e a besta seria transformada em escuridão. Seu poder estava além da compreensão de Qianqin. Sua própria seita despendeu muito esforço para chegar aqui, e ver as feras que causavam tantos problemas à sua seita serem destruídas com tanta facilidade fez seu coração se amargurar. Nesse momento, ela pensou que tudo isso era comida. Se ela pudesse conseguir apenas uma fruta desta viagem, seria o suficiente. Quanto a Gu Xinjian, ele foi muito atencioso e continuou tentando falar com Qianqin ao longo do caminho. Ele estava claramente tentando reparar o relacionamento entre eles. Depois de experimentar o poder da seita da espada da Lou,
Ela só podia se sentir desamparada e fingir ignorância enquanto suportava a humilhação. Ao longo do caminho, o tio mestre de Shinjin continuou olhando para o corpo voluptuoso de Qian Qin, e seus olhos revelaram uma luz misteriosa. O grupo estava muito relaxado porque mesmo se algumas feras demoníacas poderosas aparecessem, os dois anciões da transformação da alma facilmente tomariam conta deles. Mas, na verdade, depois de entrar neste lugar, os que estavam mais nervosos eram os dois anciões da seita da Espada da Lua. Esta não foi a primeira vez que os dois entraram na terra demoníaca do norte da Terra, mas desta vez foi a mais bizarra. No início, quando entraram pela primeira vez, não tiveram essa sensação, mas à medida que ia mais fundo, uma pressão que poderia fazer alguém desmoronar completamente aos poucos cercou a área. Esse tipo de sentimento pode ter sido muito fraco para os outros sentirem, mas para os dois anciões do estágio inicial da transformação da alma da seita da Low Sword, esse sentimento era muito forte. Era como se houvesse um par de olhos a observá-los, mas quando eles tentaram verificar com os seus sentidos divinos, eles não encontraram nada. Era como se tudo fosse apenas imaginação deles. Não nos aprofundamos nas montanhas, então não deve haver nenhum animal solitário por aqui. Porque esse sentimento é tão claro. Embora os dois anciãos parecessem muito calmos, eles estavam nervosamente falando um com o outro através de seus sentidos divinos enquanto se arrastavam atrás do grupo. Talvez algo tenha acontecido aqui. Nos últimos 10 dias, esse sentimento esteve presente constantemente, mas nós dois temos verificado o que está ao nosso redor e nada aconteceu. Acho que seja o que for, não tem como alvo nós dois. Esqueça. Este lugar é simplesmente muito estranho. Assim que terminarmos com o assunto em questão, é melhor partirmos o mais rápido possível. Cada segundo que ficamos aqui torna mais difícil para mim respirar. É como se uma grande montanha pesasse sobre mim. Há até a sensação de que estou prestes a desabar, perder o controle e matar alguém. Este é um sentimento que não tive desde que cheguei ao estágio de formação da alma. Os olhos do velho baixinho brilharam e ele rapidamente enviou sua mensagem. Você também tem esse desejo de matar? Quando estava matando aquela besta mais cedo, quase perdi o controle de mim mesmo. Shifang, definitivamente há algo errado aqui. Devemos sair agora. O velho chamado Shi ponderou um pouco, depois olhou para os juniores diante deles e disse, já chegamos até aqui e faltam apenas 3 dias. Não deve haver problemas, só precisamos aumentar nossa velocidade. Os dois se entreolharam. Eles permaneceram em silêncio e continuaram a correr para seu destino. As pessoas antes deles, incluindo o velho da formação da alma, não notaram o medo que os dois cultivadores da transformação da alma estavam sentindo. Eles continuaram a sentir que a jornada estava indo muito bem. O fruto dourado brilhante não foi feito para ser comido, é um material para refinar tesouros. Esta fruta pode aumentar o poder de qualquer tesouro de elemento de metal, e quanto mais alguém usa, mais forte o tesouro se torna. Rumores dizem que as 4 espadas ilusórias atrás da espada Santo Ling Chen ou da seita da espada da Lua foram refinadas com uma grande quantidade de frutas douradas brilhantes. No entanto, a quantidade que ele usou foi além da imaginação, e foi assim que ele refinou aquelas 4 espadas, incomparáveis. Os locais onde o fruto dourado brilhante pode crescer são extremamente imprevisíveis. A fruta é formada por um elemento de metal natural e é um tesouro celestial que pode aparecer em qualquer lugar. Uma vez que essa fruta começa a crescer, ela se parece exatamente com qualquer outra fruta normal, mas uma vez que amadurece, ela muda repentinamente e é preenchida com o elemento de metal. Depois que amadurece, o tempo antes de cair da árvore varia muito. Pode durar apenas algumas respirações de tempo ou vários meses. Não há rima ou razão por trás do tempo que leva para cair depois de amadurecer, até hoje ninguém sabe. Assim que a fruta amadurece, ela atrai muitas feras de elementos metálicos, e essas feras se tornam seus protetores. As feras guardam o fruto até que ele caia. E assim que o fruto cai, a energia do fruto seco é absorvida pelas raízes, formando as raízes do espírito dourado. Quando uma besta come a raiz do espírito dourado, sua inteligência é despertada e eles ganham muitos benefícios. No entanto, se muitos frutos dourados brilhantes forem colhidos antes de caírem, a formação das raízes do espírito dourado será afetada. Se muitos frutos forem colhidos, a raiz do espírito dourado não se formará. Depois que as pessoas da seita da espada da Lua partiram,
Wang Lin apareceu silenciosamente nas costas do mosquito. Ele olhou para onde eles estavam indo e casualmente os seguiu. Devido ao sentimento opressor que os dois anciãos estavam sentindo, todo o grupo foi forçado a se mover mais rápido, então a jornada normal de 3 dias foi concluída em 1 dia e meio. Neste momento, Qian Qin, que estava liderando o caminho, apontou para a frente e disse: 2 meses atrás, a seita de juniores encontrou os brilhantes frutos dourados lá. Os olhares de todos seguiram o dedo da mulher. Este local era onde 2 montanhas se encontravam e entre elas havia um vale. Estava muito quieto aqui, nenhum som podia ser ouvido, e o solo estava coberto de folhas que exalavam um cheiro podre. Seguindo seu dedo, eles puderam ver uma luz fraca e dourada vindo de dentro do vale, mas havia muitas árvores bloqueando o caminho, então era difícil ver exatamente o que estava lá dentro. Depois que Qian Qin terminou de falar, ela deu alguns passos para trás e permaneceu em silêncio. Os 2 anciões da seita da espada da luz se entreolharam. O mais alto deu alguns passos para fora, sua mão formou um selo e ele pressionou a mão para frente no ar. Uma grande quantidade de energia espiritual celestial de repente se reuniu diante dele e soprou em direção ao vale em uma rajada celestial. Conforme a rajada celestial voou pela área, as folhas podres desapareceram, revelando o que estava por baixo. Todas as árvores bloqueando a visão foram afastadas por sua rajada celestial também. Uma passagem reta apareceu de repente diante de todos. O fim do túnel conduzia para o fundo do vale. Havia 1 tonelada de grama selvagem dentro deste vale, mas os olhares de todos primeiro caíram para o lado oriental do vale. No meio de uma área coberta de grama selvagem, havia um ramo de flores douradas desabrochando. Não havia apenas uma flor dourada, mas um campo inteiro. Havia pelo menos 1 dúzia deles, e todos competiam entre si para florescer. Abaixo das flores havia frutas em formato oval do tamanho de um polegar. Essas frutas eram douradas e tinham incontáveis manchas granulares. De longe, pareciam uvas. Pareciam muito comuns e não diferentes das frutas silvestres normais. Brilhante fruta dourada. Na verdade, é o fruto dourado brilhante. Os olhos dos 2 anciãos imediatamente brilharam assim que viram as frutas. Os 2 não entraram imediatamente no vale, mas o verificaram cuidadosamente. Finalmente, seus olhares pousaram em um arbusto de grama selvagem a 1 metro das frutas douradas brilhantes. Havia uma pequena pilha de folhas podres em cima daquele arbusto de grama selvagem. À primeira vista, não havia nada de incomum nisso, afinal, essas folhas podres eram muito comuns aqui. Nesse momento, um vento estranho soprou pelo vale, fazendo a grama sussurrar. A grama farfalhou e todas as folhas dentro do vale foram movidas por essa rajada de vento. No entanto, foram essas folhas voando no ar que fizeram com que todos respirassem um pouco de ar frio. No momento em que essas folhas voaram para o alto, o que se revelou no verso das folhas foram inúmeras manchas vermelhas. Os pontos vermelhos estavam imóveis, era como se estivessem crescendo a partir das folhas apodrecidas. 9 Multitude Bug. O ancião alto chamado Shifang disse isso com uma expressão sombria e então olhou para o ancião baixo. 100 frutas douradas brilhantes naturalmente teriam guardiões ferozes. Termine Multitude Bugs aqui não é nada para se surpreender. No entanto, lidar com esses problemas exige uma isca. Os olhos do mais velho se iluminaram quando seu olhar pousou em Qian Qin e no homem de manto branco ao lado dela, e ele revelou um sorriso cruel. Nesse momento, ninguém percebeu que uma figura feroz estava flutuando a 300 metros deles e os observava. Nas costas da figura feroz estava sentada uma pessoa com um olhar frio como o gelo. Seu olhar era tão frio que não havia sinal de calor vindo dele. Esta é claramente a raiz dourada do espírito. O que diabos é um fruto dourado brilhante? Acho que essas pessoas não entendem muito bem como usar esse tesouro e acreditam que o fruto é a essência. Eles não percebem que, em comparação com a raiz do espírito dourado, o fruto é realmente insignificante. Os olhos de Wang Lin brilharam, embora o fruto dourado brilhante soasse estranho para ele. Depois de vê-lo, ele foi capaz de encontrá-lo nas memórias de Tusi. Este tesouro foi formado a partir dos 5 elementos naturais, por isso existe há muito tempo e estaria naturalmente na memória de Tusi. A melhor maneira de usá-lo era devorar a raiz. Isso tornaria seu corpo ainda mais forte. Para uma criança deuses antigos, este tesouro era um suplemento nutricional raro. Wang Lin estava pensando quando de repente olhou para o bicho mosquito. Nesse momento,
Havia uma luz branca leitosa fraca saindo do mosquito. Seu olhar fixou-se nas frutas douradas brilhantes no vale e revelou uma expressão cheia de desejo pelas frutas. Wang Lin teve uma ideia e depois deu um tapinha na cabeça do mosquito. O mosquito se virou e, depois de ver Wang Lin acenar para ele, seus olhos revelaram rapidamente uma luz excitada. Ele rapidamente se virou e olhou para as frutas douradas brilhantes. Desta vez, revelou um olhar obrigatório. Essa fruta poderia ter algum uso especial para o mosquito. Os olhos de Wang Lin brilharam fracamente. Copyright novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 510. Colapso. Discriminação. Capítulo 510. Colapso. Discriminação. Os dois anciões da seita da espada da luz se entreolharam. Então o ancião de repente estendeu a mão. O homem de branco ao lado de Qian Qin exclamou e seu corpo foi jogado no vale por uma força invisível. Assim que ele foi jogado no vale, um som agudo que poderia perfurar os céus ecoou dentro do vale. Em um piscar de olhos, uma grande quantidade de pontos vermelhos saiu das folhas podres que cobriam o vale e começou a se juntar. À distância, essa visão era assustadora. Irmão aprendiz sênior. Qian Qin repentinamente se virou. Ela olhou para as pessoas da seita da espada da lua e gritou, qual é o significado disso, sênior? Assim que Qian Qin terminou de falar, aqueles incontáveis pontos vermelhos começaram a se mover. Os pontos vermelhos se juntaram para formar uma nuvem vermelha gigante, então começou a emitir um zumbido alto e se moveu em direção ao jovem de manto branco. Sua velocidade era simplesmente muito rápida. Ele se moveu como um relâmpago vermelho e cercou o jovem vestido de branco. Neste momento, uma cena que chocou a todos, exceto os dois anciãos ao silêncio, se desenrolou diante deles. Os incontáveis pontos vermelhos romperam as roupas do jovem vestido de branco e cravaram em seu corpo. Em apenas 3 respirações de tempo, seu manto branco estava vermelho sangue. Explosões de gritos e gritos aterrorizantes saíram de sua boca. A dor intensa fez com que ele continuasse se coçando, e cortes profundos até os ossos apareceram por todo o corpo. Seu corpo lutou e rolou violentamente no vale. Seus olhos revelaram uma profunda sensação de desespero e ódio inimaginável. Irmão aprendiz sênior. Qian Qin estremeceu violentamente e revelou um sorriso lamentável. Nesse momento, quase todos os pontos vermelhos do vale apareceram e entraram no corpo do jovem. Seus olhos escureceram lentamente e seus gritos miseráveis enfraqueceram lentamente. Isso aconteceu extremamente rápido, mas foi muito chocante. Isso fez com que as expressões de todos se tornassem muito feias. O assunto de hoje foi causado por mim. Se o irmão mais velho aprendiz de Qian Qin não tivesse morrido, então tudo estaria bem e não haveria rancor entre nós. Yin Shaoqing olhou para Qian Qin com a intenção de matar. Quanto à outra mulher, aquela que chamava Gu Xinjin de irmão aprendiz sênior, seu rosto estava pálido, sua mão pequena cobria a boca e parecia que estava prestes a vomitar. Seu corpo tremia, pois ela estava claramente apavorada com o que acabara de acontecer. Apenas o homem de túnica azul que sempre elogiava Gu Xinjin não mostrou nenhum sinal de desconforto no rosto. Em vez disso, quando ele olhou para o vale, ele tinha uma expressão embriagada. Shifang da seita da espada da luz sorriu para o ancião e disse, parece que nós dois não precisamos mais matar. Aquela pessoa já atraiu a maioria dos 9 insetos para o seu corpo. O pequeno Elder sorriu e disse, o irmão Xi é melhor com restrições, espero que você não se contenha. Uma vez que obtivermos os brilhantes frutos dourados, ainda temos que reportar a seita. Shifang riu. Sem dizer uma palavra, ele deu um tapa na bolsa e um jade vermelho apareceu em sua mão. Sua mão direita assumiu a forma de uma espada quando ele apontou para o jade e disse, restrição do selo da espada, abra. Com isso, o jade imediatamente começou a zumbir e então voou para o vale como um raio de luz vermelha. Quando o jade vermelho voou para o vale, o zumbido ficou ainda mais alto, e fios de seda vermelha saíram do jade. Então, após uma pausa, houve um rugido estrondoso e o jade vermelho começou a se mover de uma forma misteriosa. Em um piscar de olhos, a velocidade de seu movimento aumentou até que parecia ter se fundido em fios de aço. Esses incontáveis fios vermelhos atacaram o jovem que mal lutava. A seda vermelha moveu-se extremamente rápido e chegou antes do jovem em um piscar de olhos. A seda vermelha não entrou no jovem, mas, em vez disso, se entrelaçou para formar uma rede, que envolveu o jovem e o chão vários metros ao seu redor.
Neste momento, o ancião da seita da espada da Lou, Shifang, os olhos brilharam e ele gritou, selo. Com a palavra selo, a rede vermelha começou a emitir uma luz vermelha. Houve uma série de sons de crepitação quando incontáveis raios de luz vermelha apareceram por toda a rede vermelha, formando um selo, muito poderoso. Depois de terminar tudo isso, o velho e baixo ancião imediatamente entrou no vale. Assim que ele entrou, o som veio das folhas e pontos vermelhos surgiram delas, no entanto, não havia muitos deles desta vez. A expressão do pequeno ancião era normal quando ele ergueu a mão direita e sacudiu o dedo. Cada vez que ele disparava, ele enviava um raio de energia de espada e uma grande quantidade de pontos vermelhos era destruída. Na verdade, se houvesse mais alguns 9 insetos da multidão, teria sido muito difícil para ele lidar com eles, mas agora que não havia muitos sobrando, parecia que era muito fácil para ele lidar com eles. O Shifang da seita da espada da Lou voou para o vale. Com sua ajuda, os insetos restantes foram destruídos imediatamente. A terceira pessoa a entrar no vale foi o tio mestre de Gu Shinji, e depois dele estavam todos os outros. Quanto a Qian Qin, a raiva em seu rosto havia desaparecido e o que restou foi uma calma aterrorizante. Depois que o pequeno ancião lançou o último raio de energia da espada para destruir o último inseto das 9 multidões remanescente, seus olhos se iluminaram e pousaram no campo de flores douradas. Lue Xiongji, vá pegar aquelas frutas douradas brilhantes. A voz do pequeno ancião estava cheia de uma majestade e ninguém pode desobedecer-me. Lu Sonji era o velho da formação da alma. Depois de ouvir isso, ele imediatamente acenou com a cabeça e estava prestes a colher as frutas douradas brilhantes. No entanto, exatamente neste momento, uma leve rajada de vento entrou no vale. No início, não havia nada de anormal nesse vento, no máximo, apenas farfalhou as folhas no chão. No entanto, quando o vento pousou sobre os dois anciãos, sua expressão mudou muito. Shifang de repente virou a cabeça e seus olhos brilharam enquanto ele olhava para fora do vale. O rosto do pequeno ancião estava sombrio. Ele colocou a mão direita sobre a sacola e seus olhos estavam cheios de uma intenção assassina. O movimento deles mudou repentinamente toda a atmosfera do vale. Agora havia uma intenção de matar em torno do vale. Como resultado, o velho chamado Lu que estava prestes a ir colher a fruta parou de repente e revelou uma expressão de choque. Quanto às outras pessoas, eram todas iguais. Apenas os olhos de Qian Qin estavam calmos enquanto ela olhava para o corpo de seu irmão aprendiz sênior que já havia morrido. Era como se tudo o que acontecia ao seu redor não tivesse mais nada a ver com ela. Shifang ponderou um pouco e então gritou, companheiro cultivador que acabou de chegar, não há necessidade de fingir ou se esconder. Eu sou um dos anciões da seita da espada da Lou, Shifang. Eu desejo que um companheiro cultivador venha falar. Os dois anciãos se entreolharam e viram o choque nos olhos, um do outro. No momento em que o vento veio, aquela sensação de antes aumentou várias vezes. No início parecia que havia uma besta feroz longe, mas então, em um piscar de olhos, aquela besta feroz estava diante de seus olhos. Essa mudança drástica imediatamente fez com que o coração dos dois anciãos estremecesse violentamente. Uma espessa massa de gás cinza veio em direção ao vale. O gás cinza era tão espesso que ninguém podia ver claramente a pessoa dentro. O gás cinza parou fora do vale. No momento em que o gás cinza apareceu, a expressão de Shifang tornou-se extremamente feia. O rosto do pequeno ancião estava sombrio e ele disse, palavra por palavra, Senhor, você é? Quando ele terminou de falar, ele não esperou por uma resposta. Ele soltou um rugido, sua mão direita tocou sua sacola um espelho de bronze apareceu em sua mão. O espelho foi jogado no ar e de repente cresceu para 1 metro de largura. Ele lançou uma luz verde que circundou o gás cinza. No momento em que o mais velho jogou fora o espelho, Shifang, que lutou com o mais velho por muito tempo, o que significa que a cooperação deles foi muito boa, formou um selo com as duas mãos sem qualquer hesitação e a espada, preciosa em sua de volta voou no ar. A espada flutuou verticalmente acima de sua mão, e a ilusão de uma grande espada apareceu atrás dele. Shifang gritou, Chope. No momento em que dois anciões atacaram, o velho da formação da alma, Lu Sonji, moveu-se como um raio e rapidamente avançou em direção às frutas douradas brilhantes. Ele havia se cultivado por muito tempo e sabia como aproveitar o momento de oportunidade, porque ele já estava perto das frutas, ele chegou lá num piscar de olhos.
A luz do espelho de bronze era como uma restrição que cercava o gás cinza. Ao mesmo tempo, a espada de Shi Feng se aproximou como se viesse do pico do nono céu. Antes mesmo de a espada se aproximar, já havia estrondos sônicos quebrando a barreira do som. A seita da espada da Lua era famosa por suas espadas, então o poder de suas espadas não poderia ser fraco. Contudo, no momento em que a energia da espada desceu, o gás cinza subitamente se moveu. Esse movimento foi como 10.000 cavalos investindo, como um tsunami que atingiu as alturas. Em um instante, o gás cinza cobrou tudo e cercou todo o vale. Junto com essa carga, havia uma voz fria que veio de dentro do gás cinza. Como a luz de um vagalume pode competir com a lua brilhante? Essa voz era extremamente fria e, no momento em que a voz atingiu os ouvidos de todos, todos estremeceram. A luz verde em torno do gás cinza imediatamente se transformou em incontáveis raios de luz verde antes de se dissipar. Sons de rachaduras vieram do espelho de bronze no céu antes de Bron. A energia da espada que Shi Feng havia atingido estourou.